Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Bons de Briga. Hoje, eu, Guilherme Dias, trago aqui para bater um papo as gêmeas Aruana e Rayana. Elas são as fundadoras do canal Tudo em Dose Dupla e nós vamos falar sobre marketing de influência, como ganhar dinheiro através da influência nas redes sociais. O que antigamente, nos anos 90, 80, antes da internet, era muito difícil, quase que impossível para pequenas marcas, anunciantes locais trabalharem com influenciadores, porque o que a gente tinha eram influenciadores celebridade, né, na televisão, no rádio, na revista. Hoje, com a internet, tornou possível as pequenas marcas, as marcas locais, aproveitarem dessa ferramenta que eu considero uma ferramenta fantástica no marketing. Vou pedir para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho da história de vocês para a gente entrar no conteúdo. Então, eu sou a Aru. Eu sou a Rai. A gente começou na internet há muitos anos atrás. A gente tinha, acho que, uns 20 anos por aí. A gente tá com 28, então já faz bastante 8 tempo. anos de trabalho já. E a gente começou na época, a gente fazia faculdade. A gente tava no último ano da universidade fazendo serviço social pela EPG, juntas. E aí a gente sempre gostou, assim. Na época a gente trabalhava muito com fotografia. A gente sempre foi muito envolvida, assim, com essa parte tecnológica. E aí a gente gostava muito e a gente sempre teve vontade de criar uma página pra falar sobre moda, que também era um assunto que a gente gostava bastante. E aí, na época, né, era bem famosos os blogs, não tinha muito Instagram, acho que nem tinha na época, né? Eu quando tinha a gente Fotolog, começou. tinha Fotolog, Era essas Blogger. páginas, assim, blog, enfim, até a gente começou com uma página de blog, né, Rai? E a gente postava sobre moda, Quando as pessoas tinham paciência de ler ainda, né? Pra que hoje ler em as dia coisas as da pessoas internet. têm menos paciência pra ler. E aí a gente começou com uma página, produzindo conteúdo escrito mesmo, com fotografia, enfim. E aí passou alguns meses, a gente criou o canal no YouTube. Então a gente entrou, assim, na internet mesmo, o nosso forte foi o YouTube na época. E começamos a gravar vídeo, na época a gente não entendia bolhufas, assim, sobre a internet, sobre como fazer, a gente só tava fazendo. Então era bem amador, né, Rai, no início. E aí mas a gente deu continuidade, a gente tava no último ano da faculdade, então a gente tava ali naquele momento de transição, de sair da faculdade e ir pra vida profissional, então a gente tava meio perdidas, mas a gente gostava, então a gente foi tocando. As duas coisas no início era completamente hobby, não tinha nada assim, a gente não tinha visão profissional ainda de profissionalizar o trabalho. E aí a gente se formou na faculdade e a gente vem aquela fase do desemprego, né, quando você sai da faculdade, fica meio perdido. Mas a gente já tinha começado, então a gente resolveu continuar tocando. E a gente focou bastante no canal, né, no YouTube, que acho que foi quando tudo deu boom, assim, pra gente. Que, na verdade, quando a gente criou o YouTube, ele era bem diferente, né? Era uma plataforma bem diferente do que é hoje. As coisas funcionavam de forma diferente, então o nosso crescimento lá foi muito rápido. Porque a plataforma entregava muito mais, era mais fácil de crescer quando a gente entrou. E parece que quanto mais entra gente na internet, mais vai ficando difícil, desafiador de você se destacar nesse Mais mar. concorrência, né? Você mais tem mais concorrência, programação. exatamente. E as plataformas também vão mudando, né? Vão constantemente se atualizando. A gente tem que ir atualizando junto, né? Então, quando a gente entrou no YouTube, foi bem mais fácil crescer. Então, e como assim, a gente estava muito dedicada só no YouTube, que era a nossa ferramenta principal, a gente criava muito conteúdo pra lá. Muito, muito, muito. A gente postava 3 vídeos por semana, né? Quando vocês entraram na faculdade, que ano? Foi 2012, 2013. 2012, 2013. Vocês entraram juntas? Juntas. Sim, Juntas. e passamos juntos no vestibular. No mesmo vestibular? Estudávamos na mesma sala, então foi tudo junto. E aí, quando a gente se formou, a gente tocou nesse um ano que a gente ficou depois da faculdade, né, formadas, a gente cresceu muito. Então, no YouTube, em um ano, a gente conseguiu 100 mil seguidores. Mas vocês conseguiram focar depois da faculdade? Dentro da faculdade vocês faziam alguma coisa? Não era, era meio que tudo junto, assim. Então, a gente dava o nosso jeito de Porque estudar na universidade e também criar conteúdo, que a gente queria muito, né? Que o negócio desse certo. Então, e pra gente ser duas também, né, facilitou. facilitou. E vocês já pensavam, quando estavam na faculdade, quando começou na época do blog, falar de moda, vocês já tinham um objetivo de se tornar influenciadoras digitais? Não. Vocês já tinham o objetivo de ter uma audiência, seguidores, ou
Como Não, produzir e ver o que a dá. gente tinha muito desejo de compartilhar, mas isso de ser influenciador digital Não se existia falava na época, não se falava época. disso. É. Então a gente queria compartilhar. Até porque quando a gente criou, foi logo após que o nosso pai faleceu. E a gente queria criar uma coisa pra distrair a cabeça. E não com o objetivo de virar trabalho. Então a gente queria um passatempo pra distrair a cabeça, pra focar em outra coisa, pra superar aquela fase. E a gente criou e foi tomando uma proporção muito grande, porque como eu falei, antigamente era mais fácil, né? E como a gente só tinha o YouTube, a gente só focava no YouTube, porque a gente não tinha Instagram, nada disso. Eu acho que Quer nosso dizer, celular nem tinha suporte pra Instagram, né, verdade. pro aplicativo. Era mais fácil, entre aspas, né? Digamos que a plataforma, o YouTube em si, ela era bem diferente do que ela é hoje. Eles dificultaram bastante você trabalhar com a plataforma hoje em dia. Mas era muito difícil porque a gente não tinha conhecimento, não tinha ninguém pra gente conversar. Hoje em dia, né, você consegue conversar com outros influenciadores, até no próprio internet você consegue aprender muita coisa. E na época não se falava sobre isso profissionalmente. Então, muito do que a gente fazia era assim, a gente descobrindo sozinha. Então, Mas a você gente ia disse que a tentando. dificuldade era com a ferramenta YouTube ou com produção, luz, como usar a câmera, que formatos? O que era mais complicado? Era também essa questão da produção, né? Porque a gente não tinha o suporte, a gente gravava em casa, então era uma coisa super amadora. E a gente sentia essa dificuldade na produção, mas também de como fazer a plataforma trabalhar pra você, sabe? Tipo, no sentido de entregar o teu conteúdo, técnicas pra você usar ali na hora de postar, que ajudam no teu engajamento. Então, esses detalhes que a gente foi aprendendo com o decorrer do tempo, porque não é só gravar um vídeo e postar lá. Até porque Tem vocês, todo... na época, vocês começaram sem grana isso. Sem nada. O trabalho de vocês começou a se pagar muito tempo depois. Sim, na verdade, a gente ficou produzindo conteúdo durante uns 4 anos sem lucrar nada. Então, o nosso lucro foi depois de quase 5 anos produzindo. Lucro, assim, considerável, que a gente pode chamar de trabalho. E isso, né, sustenta a minha casa. Antes eram uns lucros, assim... Você sabe que eu gosto de usar muitos exemplos para clientes de marketing digital. O cara vem, contrata a agência e ele quer em 3 meses, 6 meses que ele esteja milhares de seguidores, que as plataformas ele estejam bombando. Eu sempre uso o exemplo do Whindersson Nunes, agora eu vou usar o exemplo de vocês. Eu não sou muito fã do conteúdo dele, mas eu acho que ele tem todos os méritos. Com certeza. E eu vi uma vez um documentário, sei lá, se era um próprio vídeo dele no YouTube, falando que durante, sei lá, 5, 6 anos, só a mãe dele via os conteúdos dele, né? E ele não deixou de produzir, Aí eu acho uma falta... aquele mesmo, uma falta de sacanagem, né? De você menosprezar o trabalho do cara e falar que ele teve sorte, que ele do dia pra noite ele explodiu e virou quem ele é. Não, teve trabalho pra caramba. Com certeza. Teve muito trabalho e que não era reconhecido, que ninguém via. Então não tem mágica, tem trabalho. Vocês Sim. mesmo, 5 anos pra começar a virar um trabalho. Sim. Né? Que era um hobby, virar um trabalho de verdade. No YouTube a gente produzia muitos vídeos, então nosso foco era 100% YouTube. Até hoje a gente percebe que a gente demorou muito pra ir pro Instagram. Na época, né, a gente focou bastante, mas isso foi bom porque como o YouTube são vídeos longos, então são pessoas que te assistem porque elas querem te ouvir falar. Não é tipo igual, por exemplo, rede social, Instagram, que é mais rápido, as pessoas acabam vendo conteúdos ali que às vezes elas nem queriam, mas elas estão vendo porque é rápido, então ela Efêmero, assistiu. né? Exatamente. Então no YouTube é diferente o público, porque se ele tá ali é porque ele tem interesse em te ouvir falar, porque são vídeos longos, tem que dedicar um tempo ali do dia pra sentar, pra te ouvir. Então, como a gente focou bastante no YouTube, a gente acabou construindo um público muito sólido. Então, pessoas que realmente nos acompanhavam, tinham interesse no nosso conteúdo, acompanhavam, sei lá, o nosso dia a dia, nossa rotina. Então, pra gente foi muito positivo a gente ter começado pelo YouTube, sabe? Porque hoje em dia, a maioria das pessoas começam ou pelo TikTok, que é a ferramenta tipo, que tá mais bombando, ou pelo Instagram, justamente porque o YouTube dá mais trabalho. Né? Você sentar, você produzir vídeos longos, você editar, é uma coisa que exige uma preparação maior. Até porque vídeos curtos não funcionam tão bem no YouTube, porque é uma plataforma de vídeos longos, entende? Até É uma agora... plataforma que as pessoas... Inclusive tem dados, né? Que o YouTube é a plataforma que as pessoas passam mais tempo. Exatamente. Então, realmente Até eles quer- estão com aquela ferramenta nova que eles incluíram, esqueci o nome agora, que é de vídeos curtos, mas eu não sei. Shorts. Isso, eu não sei Não sei se se funciona tá, muito bem lá, se tá é. engajando tão bem, porque até o vídeo na vertical, mas assim, o YouTube, quando pensa em YouTube, já pensa no vídeo, né, na horizontal e tal. Então, eu não sei se deu tão certo, mas isso foi muito positivo pra gente, porque a gente conseguiu construir um público que era muito interessado no que a gente tinha pra falar. E quando a gente foi pro Instagram, a gente acabou levando muita gente do YouTube pra lá, entende? E é claro que hoje a gente tem bem nichado, né? Tipo, a gente tem um público que é YouTube e a gente tem um público que é Instagram e
tem pessoas que nos seguem há anos no YouTube que nunca viram nosso Instagram. Pessoas que seguem nosso Instagram e nunca viram nosso canal no E YouTube. que são conteúdos diferentes. Pro YouTube é um conteúdo que funciona. Pro Instagram é outro. Não adianta a gente querer colocar o que a gente posta no Instagram, no YouTube, que não vai ver. funcionar. E importantíssimo, a adaptação dos formatos para cada plataforma. Sim, E até a gente aprender isso. Vou ter. Eu até gosto de, para produção de conteúdo, exatamente como a gente está fazendo aqui na Bons de Briga Podcast. Isso aqui é um conteúdo para YouTube. Mas a gente vai pegar algumas falas legais de vocês, alguns termos, alguns, eu chamo de nuggets, alguns pedaços de 40 segundos, 1 minuto, fatia aquele pedaço, coloca no Instagram. Mas se for colocar na íntegra, isso aqui nunca vai funcionar no Sim, Instagram. com certeza. As Então pessoas você não- pensar em cada formato. E sobre os shorts, eu também não consumo. Mas olha que interessante, a minha filha tem 9 anos e ela usa bastante os shorts. Então é engraçado a gente ver o comportamento de acordo com a idade, né? Sim, isso é uma coisa também que pra gente é muito nichado o nosso público da faixa etária. Porque desde sempre a gente sempre produz conteúdo, como eu posso explicar? Para pessoas, assuntos mais pessoas adultas, né? Não Mais tanto, maduras, né? não tanto para adolescente, criança. Então a gente tem um público que é muito nítido, assim, que é a faixa etária de 18 a 40 anos, Que bom, mulheres, que é o público que adultos. compra, né? Exatamente, é o público que compra. Então hoje em dia isso é até uma coisa curiosa, que às vezes muitas marcas e empresas acabam contratando influenciadores que têm muitos seguidores e acabam esquecendo de, né, ver qual é a faixa etária desse público, se é um público que vai comprar o produto que eles estão querendo anunciar. Eu acho fantástico. Vou até fazer uma vírgula antes de a gente entrar nesse assunto, que é o tamanho dos influenciadores e o pensamento estratégico das marcas por trás disso. Só para o pessoal entender, quem não conhece vocês, do tamanho da audiência que a gente está falando. Quantas visualizações e quantos inscritos no YouTube? Vamos começar pelo Instagram. Tá. No YouTube a gente primeiro O Instagram a gente tá chegando em 100 mil. 100 mil seguidores. Acho que a gente vai chegar logo, né? Porque ele tá com uma frequência de crescimento bem legal. Mas a gente tem um engajamento muito bom desde quando a gente tinha bem menos. Então a gente percebe que é um público fiel, que o perfil tá crescendo, vai crescendo, né, as visualizações, os likes, e as pessoas que já estavam com a gente estão permanecendo. Atenção, atenção, você que quer ser blogueirinha, você que quer ser digital influencer a todo custo, não adianta comprar seguidores, porque você não vai ter isso. Não adianta, Entendeu? verdade. Você vai lá comprar os seguidores, você pode ter 100 mil seguidores, e aí você vai apresentar o relatório para uma marca, É terrível. você falou com 100 pessoas. Verdade. Então, no Instagram a gente tá chegando em 100 mil. No YouTube a gente tá com 215 mil. 215 mil seguidores. Isso. E as visualizações, a gente sempre fala que tem que bater uma métrica lógica, né? Então, é claro que a gente tem 90, por exemplo, 100 mil seguidores no Instagram, não tem 100 mil visualizações no Story. Sim, sim. Tem pessoas que acompanham só feed, tem pessoas que acompanham só Story, tem pessoas que acompanham Reels. Mas tem que fazer sentido os números, né, que aparecem ali. Não adianta você ter um perfil grande, mas a quantidade de visualização não corresponde com, né, com o tamanho do teu perfil. Então tem que ter ali um mínimo, né? Isso Pra é, fazer sentido. exatamente, isso é a importância de você, desse tempo que a gente levou pra crescer, sabe? Porque a gente foi insistindo foi insistindo até que a gente construiu uma base sólida. Relacionamento. Exatamente. As pessoas sentem falta quando vocês. Tenho certeza, se vocês ficarem 2 dias sem postar, já As vão pessoas ficar perguntam, desesperados. O que aham. aconteceu com Direct, o vocês? pessoal fica Sim. desesperado. E uma coisa que a gente focou muito nessa questão de crescimento da internet, porque hoje, por exemplo, o Reels é uma ferramenta muito fácil de você viralizar. Então, se você coloca uma música ali que tá em alta e um conteúdo legal, você pode viralizar e esse vídeo que viralizou vai te levar seguidores. Isso tá interligado. Então, hoje em dia, é mais fácil você viralizar no Instagram e crescer. Só que a gente sempre conversou entre nós que tipo de crescimento a gente queria, porque tem pessoas que crescem muito rápido, estouram em seguidores e ganham um perfil ali super, né, super acessado e tal, mas você acabou não se tornando referência em alguma coisa. Então a gente sempre quis ser vistas de uma forma que a gente fosse referência em algum assunto. Então as pessoas... É esse tipo de crescimento que a gente queria. Talvez a gente pudesse traduzir isso numa falta de um planejamento estratégico, talvez numa falta de um projeto editorial. Isso, Vocês têm um projeto Sim. editorial sólido desde o começo, quando vocês estavam lá A no gente não blog. queria só crescer em números e bombar. A gente queria que as pessoas nos olhassem como referência em alguma coisa. Até porque se você criar uma página de meme, só meme, é capaz de você crescer muito rápido. Exatamente. Mas- Então, de que forma as pessoas estão te enxergando? De que forma elas estão te entendendo na internet? Elas olham o nosso perfil, o que elas enxergam quando elas acessam o nosso perfil? Isso que a gente sempre se perguntava. Se isso vai levar um caminho mais longo, vai levar.
Vai valer a pena? Vai. Então, qual caminho vocês querem seguir? E a gente sempre buscou seguir, remar contra a correnteza pra gente se tornar referência em algum assunto. Ser autoridade. Tem que ser autoridade em alguma coisa. Que é um tipo de referência diferente na internet. Que você só ter um monte de seguidor, um monte de números, mas você não é autoridade em nada, você não é referência em nada. Então, sabe, a gente sempre se preocupou muito com isso. A gente conhece perfis que cresceram assim muito rápido, que entraram na internet muito depois de nós, já estão muito maiores, mas que se olhem, é só um perfil com muitos É só números, aquela entende? reprodução de vídeos em alta. Tipo, reprodução do que tá na moda, reprodução de dancinha, reprodução... Nada contra quem faz dancinha, tá, gente? Não tem preconceito. Mas, assim, a gente sempre fala que produzir conteúdo é muito além de você gravar o que tá em alta. Sabe? De você fazer o que tá bombando e tal. É você realmente conseguir fazer as pessoas pararem pra te ouvir. É ter uma entrega. Exatamente. É agregar valor, gerar valor para a tua audiência. Sim. Você pode ser ali, ter um entretenimento no meio do caminho, dar uma risadinha e tal. Mas que valor que você está entregando? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante não só para influenciador, mas como para as marcas também. Elas precisam pensar que valor que eu estou entregando no meu conteúdo. E a gente percebe que há uma preocupação muito grande das marcas com o que elas estão atrelando a marca, entende? Então a gente sempre passa por seletivas, né, para campanhas, enfim, principalmente com grandes marcas. E é muito nítido o como a imagem que você passa no teu perfil importa para as marcas, além do teu público, além do que você pode oferecer de alcance, de engajamento, entende? Então, a gente tem muita segurança nessa questão, porque a gente sabe a imagem que a gente está construindo. E a gente preza muito por essa imagem. A gente sabe que se a gente trabalhar... A gente tem as marcas que é o nosso ideal para trabalhar. Tipo, eu tenho o sonho de trabalhar com essa marca. Qual é o perfil dessa marca? Então, eu vou construir um perfil que encaixe com essa marca. Exatamente, está de entendeu? acordo com esse projeto editorial que vocês Exatamente. definiram lá na faculdade. Exatamente. Então, até a gente passou por essa transição, né, voltando a falar da faculdade, a gente passou por essa transição de sair do serviço social e trabalhar com a internet, que foi uma coisa que a gente nunca imaginou, porque são coisas totalmente diferentes, até quando a gente ficou um ano, né, focado no YouTube, que foi quando a gente cresceu pra caramba. E aí a Rai foi fazer residência, né, então ela fez, foi 2 anos de residência? 2 anos eu fui fazer não porque eu tinha dúvida que eu não queria internet, mas porque era uma experiência que eu queria ter. Desde a época da universidade eu queria fazer a residência, que é algo totalmente focado para a parte hospitalar, área da saúde, que é uma coisa que eu queria viver, assim, essa experiência, até porque eu sabia que seriam só 2 anos, né? E esses 2 anos a Aruana ficou meio que segurando as pontas sozinha, assim, do nosso negócio da internet, porque a gente não podia parar, a gente não queria parar, né? E aí eu fiz a residência ao mesmo tempo que eu tava na residência, que era um negócio super intenso, que você entra em plantão 7 horas, sai 8 horas da noite, todo dia, final de semana é feriado. Ainda assim eu dava meu jeito de fazer algo com ela. Porque a gente fechava trabalhos onde as marcas queriam as duas, porque se eles fecham com o nosso perfil, porque eles querem as duas, né, gêmeas, então eu tinha que dar me virar nos 30 pra continuar tocando com ela, só que percebia que eu não conseguia dar o meu melhor ali, porque eu tava dividida em 2 coisas muito distintas, né, que é o serviço social e a internet, são coisas bem separadas. E aí, quando eu finalizei, me formei já com a certeza do que eu queria, que era seguir com a internet. Então, eu finalizei esse ciclo que eu queria fazer e vou seguir na internet Eu já com a tava Aruana. desesperada, falei, Rainha, pelo amor de Deus, É, você que daí já volta. Eu não aguento tudo sozinho. Não aguento Sim, já tava mais. aparecendo trabalhos, eventos e um monte de coisa que eu precisava participar e eu não tava dando conta. E aí, eu parei, E foi me muito formei, interessante. E aí, a gente abriu o nosso estúdio daí, né? Foi muito interessante na época, porque ali a gente viu também a imagem que a gente tava construindo, que uma marca entrou em contato com a gente, eles tinham uma campanha para uma data, a Rai não poderia estar na data, e eles não fecharam porque eles queriam as duas. Eles queriam as gêmeas, por ser tudo em dose dupla. Daí eles ligaram o tudo em dose dupla com o lançamento que eles iam fazer de 2 produtos e tal. Então ali a gente viu a imagem que a gente tava construindo, e que isso, assim, conta para as empresas, eles olham todos os detalhes do perfil do influenciador. Não é só você ter números, mas é o que você pode agregar, sabe? E ali a gente viu, não, a gente tem que estar junto, não dá pra fazer as coisas separadas, porque a gente já construiu essa identidade. Até porque as marcas estão cada dia mais profissionais no marketing de influência. A gente pode falar que é uma competência nova dentro do marketing, desta forma que a gente vê. Eu lembro de um caso de insucesso, antes, foi na época do blog. Uma marca de calçados bem famosa, ela faz umas sandálias que eram bem hype na época, e elas convidaram 12 ou 13 blogueiras para levar para Nova York no lançamento de uma nova coleção. E aí a internet não tinha nem Twitter ainda, acho que era nos comentários dos blogs. A galera foi à loucura, por quê?
as fãs mesmo da marca sabiam e acompanhavam essas blogueiras. E essas blogueiras, não todas elas, mas a maioria, tinham no passado recente, tipo um ano antes, falado muito mal da marca. E o marketing não se preocupou em pesquisar esse histórico de que algumas daquelas blogueiras tinham feito ali um complô, não sei qual que foi a ideia, e acabaram falando muito mal dessa marca. E mesmo assim toparam, claro, vão para Nova York, tudo pago, Sim. para falar bem da marca. Então, hoje eu vejo que gato escaldado, né? Sim. As marcas estão mais profissionais nessa contratação. Então, Sim. ele vai olhar realmente qual que é o posicionamento. A gente acho que agora, esse ano, 2022, a gente nunca viu tanta polêmica de posicionamento de artistas, de marcas, repercussões negativas. Eu contratei ali um influenciador, uma celebridade, ela se posicionou publicamente sobre um assunto delicado e isso impactou diretamente nas vendas. Isso é uma coisa que a gente cuida muito. A gente cuida muito com essa questão de polêmica, né? É claro que quando você tá na internet, é difícil você não compartilhar um pouco da tua vida pessoal. As pessoas gostam até, gera uma proximidade, então tem uma importância, né? Tem uma importância. Mas a gente sempre estabeleceu um limite, assim, até onde a gente vai compartilhar, de que forma a gente vai compartilhar. E Até vai ficar expondo opinião. E muitas questões a gente não fala, porque a gente sabe que vai gerar uma polêmica, que isso vai impactar a nossa imagem, entende? E a gente percebe que hoje em dia as pessoas estão nem aí, muitas pessoas estão nem aí com essa questão, eles se envolvem em polêmica mesmo, porque isso dá engajamento, porque isso dá visualização, mas isso gera uma mancha. A era do cancelamento. Exatamente. Né? Então, desde sempre, a gente sempre cuida muito com essa questão. Às vezes até a gente abre sempre abre, né, caixinha de perguntas, sempre vem perguntas polêmicas, porque aquilo, o que vocês acham daquilo e tal. A gente nunca responde, até porque isso não vai agregar nada pra gente como profissionais, né? Só vai dar mais pano pra manga pra galera aí fazer polêmica e parar em perfil de fofoca, etc. Então, a gente prefere sempre cuidar muito com isso. Porque as marcas, elas pesquisam e elas se importam em saber se você tá envolvida com alguma questão delicada ou não. Entende? Antes de fechar um trabalho. Ou até mesmo de que forma você se porta na internet, porque eles sabem quais são os influenciadores que são barraqueiros, os que são isso, os que falam mesmo, eles sabem, né? Até para algum momento, para algum perfil tipo de marca, faz sentido pegar. Sim, exatamente. Só que acaba te fechando um pouco as portas, né? Com certeza. Não é todo projeto. Não é toda marca que tem uma ousadia de pegar um influencer, como você falou, barraqueiro e colocar dentro de uma campanha. Então depende muito. Sim. Falando em marcas, conte pra gente quais as marcas mais legais que você já... Nossa, trabalharam. Bastante. Só para o pessoal ter uma noção de onde vocês já chegaram. Vou lembrar das mais recentes. A gente fez uma campanha pra Nivea. Nivea, legal. Faz o quê? Um mês? Um mês por aí. A gente tá agora com a Mais Shoes, que é uma marca do Grupo Arezo. Então a gente tá com uma campanha com eles há alguns meses. Nossa, mas a gente já fez Coca-Cola, Moleca. A gente fez pra Bal, início do ano. Que é uma marca que tá, tipo, super entre os influenciadores. A gente já fez também o lançamento da Asus. Eu lembro da Asus. Isso, eles até nos enviaram o último lançamento na época, né? Da marca. Nossa, a gente já trabalhou com várias, tanto marcas locais, né? Ponta Grossa, ou a nível Paraná, quanto marcas nacionais. Campanhas nacionais. Isso. Mas sempre foi uma comemoração pra gente, porque a gente sempre trabalhou com marcas reconhecidas, mesmo quando nós éramos menores. E isso conta muito a questão das tuas estatísticas, porque as marcas chegam, né, se você é um perfil ali com 45 mil seguidores, mas se você tem um resultado legal, pra eles é o que tá valendo, entende? Há uma discussão muito grande. Opa, desculpa, chutei alguém aqui embaixo. Há uma discussão muito grande entre nós, marqueteiros, sobre o uso de celebridades, de perfis gigantescos ou de micro e até nano influenciadores. Sim. O que há? Não é um conceito, um consenso muito bem definido sobre o tamanho dos perfis, mas nano influenciador abaixo de 5 mil seguidores, micro influenciador abaixo de 50 mil seguidores. Acima de 50 mil já entra para pequeno, médio influenciador. Não há um consenso, mas é por aí as estatísticas. E muitos testes, porque marketing digital é teste. Tá? E acredito que para vocês também, vocês testam muito para ver o que funciona e o que não funciona no projeto com as marcas que vocês atendem.
a gente percebe que muitas vezes você distribuir o orçamento em mais influenciadores de pequeno, médio porte do que contratar uma celebridade vem fazendo cada vez mais sentido. Sim. Né? Por conta de orçamento, inclusive, e por conta de um alcance mais qualificado. Essa proximidade que vocês têm com a audiência de vocês, a celebridade não consegue. Celebridade parece que fica uma coisa muito distante, coisa, né? Você não vai conseguir acessar aquilo. E influenciador não, você tá ali, você se identifica, você tem muitas pessoas que mandam mensagem pra gente e falam, meu Deus, eu me sinto que eu sou amiga de vocês, que a gente tá conversando assim lado a lado. E isso, as pessoas são carentes na internet. Muito, e querendo ou não, isso passa uma confiança melhor pro cliente que vai estar comprando o que você tá falando ali, né? Então, a gente sempre comemora muito as nossas conquistas de trabalho. Cada marca que a gente fecha, que a gente pensa, caramba, a gente tá trabalhando com essa marca, que top, né? Que sensacional. Há 8 anos nem imaginava. Nossa, demais. Nossa. Quantos trabalhos a gente já fez, assim, que a gente finalizava, entregava, né? Tudo vai pra avaliação antes, né? Tudo vai pra aprovação e sempre passa certinho na avaliação. São poucos os trabalhos que a gente precisa refazer. A gente sempre fica tão feliz com isso e com, né, todas as conquistas que a gente já teve. Mas a gente consegue ver essas conquistas acontecendo desde quando a gente era menor. E quando a gente, claro, crescimento, números, isso é bom, porque Sim. é a tua vitrine ali, querendo ou não, né? A pessoa entra ali, vê que tem um perfil legal, vai entrar em contato. Então, quanto mais você cresce, mais oportunidades aparecem. Isso é uma coisa óbvia, né? Mas, quando éramos pequenas, a gente já trabalhava bem. E isso nos dava mais tranquilidade de que a gente tava seguindo um caminho que tava dando certo, sabe? Que a gente tava conseguindo ali a audiência que a gente realmente queria. De passar uma confiança pra uma marca fechar com a gente e pensar, não, eu vou fechar com elas, mesmo elas ainda sendo pequenas, mas porque elas têm um resultado legal. E é isso que a gente esse sempre recado eu acho muito importante pra quem quer ser influenciador e principalmente para as marcas. Gente, foram 8 anos de trabalho diário, não é? Hoje eu tô a fim de produzir conteúdo, vou produzir conteúdo. Não, eu vou produzir conteúdo porque eu preciso produzir conteúdo. Eu sempre falo sobre copyright. Você não é Machado de Assis para quem está inspirado para escrever. Você tem que escrever. Sim. Acabou? Você tem que escrever. Você tem que produzir conteúdo no dia que você está com enxaqueca, no dia que você não está a fim de produzir, mas você precisa produzir de forma constante. E tenho certeza que muitos momentos passaram na cabeça de vocês. Putz, será que vale a pena manter esse negócio aqui? Dava um trabalho do cacete. Nossa, demais. No início, quando a gente não lucrava, a gente produzia isso aqui. Pra você produzir um conteúdo, você tem gastos, né? Então, a gente mais gastava do que lucrava no início, né? Então, por muito tempo, a gente se perguntava, né? Tipo, será que é esse o caminho? Só que, ao mesmo tempo, a gente não se via fazendo outra coisa. Por a gente já ter uma formação, a gente ter passado 4 anos na universidade, eu 6, né? Estudando, me especializando e tudo. Se a gente correu um risco. Será que tá certo? Será que a gente tá fazendo certo na internet? Será que a gente devia estar realmente seguindo o que a gente estudou pra fazer e tudo? Mas, nossa, sempre foi muito claro pra gente, né? E foi uma construção lenta. E a gente sempre fala, assim, a gente sempre fala uma pra outra. E a gente fala pras pessoas também, um conselho nosso. Se você quer entrar pra internet pra ter seguidores e fama, tá no caminho errado. Entre na internet pra você ganhar dinheiro. Pra você trabalhar. Por favor, repita isso. Porque assim, a gente podia muito bem ter entrado pra internet. Poxa, eu quero ficar famosa, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero ganhar recebidos, que é o que mais falam, né? Ser influenciador pra ganhar recebido. Mas a gente sempre entrou na internet, a gente entrou pra esse mundo com a intenção de que a gente queria ganhar dinheiro, que a gente queria trabalhar. E a gente conseguiu. Então, desde muito pequenas na internet, a gente já ganhava dinheiro. A gente não sabia como, a gente ganhava. E assim, hoje em dia que a gente fala, faz desde quando a gente começou, que a gente fala que realmente é o nosso carro-chefe financeiro. Faz quanto tempo? Acho que faz uns 4 anos. Uns 4 anos, que virou nosso carro-chefe financeiro. Mas que a gente ganha dinheiro, antes disso a gente já ganhava. Né? E aí, é por isso que a gente tá na internet. Exatamente, a gente quer entrar na internet pra ganhar dinheiro. E não entrar na internet pra ter fama, seguidores, as pessoas olharem lá, que bonitos, que legais, que lindo. Então, assim, né, você tem que saber o objetivo que você entrou na internet, entende? E muita gente entra hoje em dia pra ter fama, pra ganhar recebidos. Eu acho que isso causa... assunto pra uma conversa com o médico, inclusive, junto. Isso deve causar um problema de ansiedade, depressão, em quem talvez não esteja preparado pra passar o que vocês passaram. Sim. O perrengue no começo, de ter que colocar dinheiro, às vezes, que muitas vezes não tem para aquilo. Você colocar a cara a tapa, se expor e estar suscetível a críticas e ter que engolir essas críticas. Responder, às vezes, não causar polêmica. E essas pessoas não estão preparadas emocionalmente para isso. Sim. E querem... eu quero ser
eu me preocupo com meus filhos nesses assuntos, Sim. entendeu? A gente internet, sempre mesmo porque ela é recebe. boa, ela pode ser muito ruim também. Então A gente sempre recebe mensagens de pessoas perguntando como que elas viram influenciadoras digitais. Sempre perguntam pra gente. Só que até a gente fica numa posição delicada não existe um roteiro, uma fórmula Uma forma mágica, um passo a a passo. seguir. E na internet, influenciador digital é a profissão do futuro, digamos. Todo mundo quer. Só que nem todo mundo nasceu pra isso. Né? Todo mundo acha que, porque eu gravei um vídeo, porque eu criei uma conta no TikTok, criei uma conta no Instagram, eu posso ser influenciador. Tudo bem, você pode tentar, né? Há espaço pra todo mundo. Mas a caminhada é muito difícil, é muito instável. Então, um dia você tá aqui, outro dia você tá aqui. Assim, você vai, porque a internet é isso. Você tem que estar preparado pra isso. E da mesma forma a parte financeira. Ser influenciador digital, você não tem ali um salário fixo certinho que todo mês vai Você cair não na tua sabe conta. onde ele A não vai. ser que você tenha o seu próprio negócio, né? Exatamente, que você esteja ali empreendendo de alguma forma. Mas trabalhar com marcas, com campanhas, é uma vida financeira montanha-russa. Então você tem que estar sempre. Você tem que se acostumar com isso, E né? você tem que também aprender a ter uma gestão financeira. Exatamente, sabia? Entende? Isso foi uma coisa que ensinou muito pra gente. Quando a gente começou, a trabalhar com a internet nos ensinou a ter uma gestão financeira. Porque. É um negócio, é uma empresa. Exatamente. Então, depois que a gente abriu o nosso estúdio, a gente vai fazer 3 anos de estúdio. Então, a gente tem todos os nossos gastos fixos, a gente tem tudo que precisa pra estar produzindo conteúdo. Então, a gente precisa fazer uma gestão financeira para que isso funcione. Então, e por ser uma carreira que um mês você trabalha, faz muitas campanhas, outro mês você faz uma campanha, outro você faz 300. Então, é uma coisa muito assim. Você tem que aprender a lidar com isso. E nem todo mundo tá preparado. Então, acredito como toda profissão tem seus prós e contras, trabalhar com influência digital também tem seus prós e contras. Se tivesse uma fórmula mágica, até você pode criar um roteiro, né? Se for pegar um livro, tem um livro contando a história, sei lá, um livro bem legal chamado Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Ali ele conta tudo que na bagagem da vida dele é preciso fazer para uma empresa ter sucesso. Uhum. Se fosse simples assim, você seguir aquele livro, decorar aquele livro, colocar em prática o que tá ali, você construiria uma empresa de sucesso, seria muito simples. Não é bem assim Sim. as coisas, né? É claro que existe né, a gente responde as perguntas, até como perguntar, dá dicas de como fazer o Instagram ter engajamento, como é que eu posso lucrar com o meu Instagram. Às vezes a gente responde, coloca uns tópicos básicos, assim, por exemplo, você ter constância no teu conteúdo, você ter um nicho do que você vai falar, você ter uma preocupação com iluminação, com câmera, com áudio, fazer uma boa edição, ter uma foto ali de perfil profissional, ter uma bio bem esclarecida. Existem pontos específicos que é um básico. Mas a produção de conteúdo, que é a parte criativa, de você produzir o conteúdo, de você mostrar para as pessoas, olha, eu tenho algo interessante para te falar, é aí que o bicho pega. É nessa parte da criação, da parte da criatividade que você vai se destacar. No meio desse mar de gente que tá na internet. Porque gente criando conteúdo ali tem a todo momento. Gente lançando conteúdo legal. Agora, você criar uma coisa que vai prender aquela pessoa até assistindo ali, e que vai fazer a pessoa entrar no teu perfil de curiosa e te seguir e ficar ali, é outra coisa, porque aí entra a parte que realmente importa, que é a tua criatividade, e você conseguir destacar. Porque você só indo ali seguindo o fluxo e fazendo as mesmas coisas, você pode até ser visto, mas você não vai se destacar, entende? Mas a gente pode afirmar que existe, vamos pensar assim, um caminho lógico a ser seguido, não é um mistério. Sim. Acho que você precisa ter, eu acho que a palavra é autenticidade. Exatamente. A gente sempre usa essa palavra, seja autêntico, porque E eu acho que às vezes as pessoas vão pensar, eu quero ser influenciador digital. Talvez você tenha que buscar o que é a tua essência, como pessoa. Agora, se você é sei lá, você nunca bebeu na vida e você quer ser um influenciador digital de vinhos. Você tomou, ou não, você toma vinho, sei lá, de vez em quando qualquer vinho serve, você nunca fez um curso de vinho e você quer falar sobre vinho, não faz o mesmo sentido. E as pessoas percebem. As pessoas que estão assistindo, elas percebem quando você não manja o que você tá falando, ou quando você ali não é a tua essência que tá ali, você tá inventando personagens, as pessoas percebem. Porque tecnicamente tem muita coisa a ser ensinado a como ser um influenciador digital. Frequência de postagem, corte de vídeo, tempo de vídeo, como escrever o SEO pro YouTube, escrever o título, escrever descrição, qual frequência pra você postar no Instagram, tudo isso é ensinável. Uhum. Né? É ensinável você ter uma estrutura, vamos pensar assim, a estrutura do prédio, você ensina. Agora, a decoração, o aconchego da casa,
é a tua autenticidade. É verdade. E até, assim, às vezes a gente sempre recebe as pessoas mandando, olha o meu perfil, o que eu preciso melhorar e tal. E é difícil porque, às vezes, a gente olha perfis e a gente vê que a pessoa, ela quer falar sobre aquilo, mas ela não sabe falar sobre aquilo, entende? Então, existe uma diferença grande entre você querer e você ter autoridade pra falar sobre E isso. a gente até passou por uma transição assim, que quando a gente começou no YouTube, a gente começou focado em maquiagem, né? Uhum. Na época era muito forte a automaquiagem, que você não precisa necessariamente ser um professor ali. Foi quando você começou a saber. surgir essa questão da mulher poder se maquiar sozinha sem precisar ir ao maquiador. Então, a gente pegou bem assim, quando tava muito em alta essa questão, tanto que alguns assuntos a gente até foi meio pioneira, assim, no YouTube, né? Questão de maquiagens mais acessíveis e tal, na época ninguém se falava de maquiagem barata. Então, eu lembro que um vídeo nosso que bombou, assim, foi um que a gente comprou vários produtos de maquiagem, assim, todo mundo poderia ter acesso, tendo uma viagem que a gente fez pra Porto Alegre, e a gente gravou o vídeo bombou. E na época não se falava sobre maquiagem acessível e automaquiagem. Então, na época a gente falava sobre isso no YouTube. Só que nesses 8 anos, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Hoje em dia, meu Deus, tem influenciadoras no Instagram que manjam, assim, num nível de maquiagem, automaquiagem. Eu acho que é um dos conteúdos, olha, não é o meu perfil, mas eu acho legal de ver e fico imaginando o trampo que dá fazer Gente, é aqueles uma challenges. trabalheira Meu Deus, mas é absurda. muito legal porque, putz, fica muito... Só que um dia a gente se olhou e pensou, a gente já não é mais boa o suficiente pra falar sobre esse assunto. Porque se eu for entrar na internet pra querer saber sobre maquiagem, eu sei quais são os influenciadores que realmente ensinam pra valer. E a gente não se enquadra mais. O que a gente sabia ensinar, a gente já fez. Então, se a gente continuar seguindo nesse caminho de automaquiagem, a gente vai se frustrar porque a gente não tá mais no nível que hoje em dia a gente encontra no Instagram, sabe? E a gente começou a entender que o nosso foco era moda. Que era uma coisa que a gente gosta. A gente já gostamos, falava, que a mas gente já não falava. Sabe foca jogar o jogo, tanto. joga bem o Sim. jogo. E quando a gente focou nisso e deixou de lado a automaquiagem, que a gente entendeu que não era mais pra gente seguir nesse caminho, a gente decolou de uma forma, assim... Nossa, muito legal, assim, sabe? Em relação a trabalho, a crescimento, a reconhecimento. E a gente começou a finalmente conquistar aquela autoridade que a gente queria em relação à moda. As pessoas começaram a olhar pro nosso perfil e falar, nossa, eu preciso de uma ideia pra montar um look tal. Aí eu vou olhar no perfil das meninas se não tem alguma inspiração. Então a gente começou a entender que as pessoas estavam nos enxergando como autoridade no assunto, que era o que a gente estava pesquisando, procurando há tantos anos, caminhando tantos anos pra se sentir autoridade em algum assunto, e a gente conseguiu sentir isso em relação à moda. Mas a gente precisou ter essa visão do que não estava mais funcionando. E essa honestidade de você chegar e olhar pra si mesmo e falar, isso não é pra mim. Eu não sou boa o É a suficiente mesma pra coisa que eu ser tentar falar sobre dieta fitness. Exatamente, a gente olhou e pensou, não, Aruna, a gente não é mais boa pra esse assunto. Não adianta ficar querendo bater nessa tecla, porque tem gente fazendo melhor. Então, se eu não for pra fazer o melhor, eu não quero estar na internet entregando o pouco, meia boca, entende? Porque é o que todo mundo faz, aí o cara não cresce, aí o cara... Exatamente, Não sou feito pra isso, não funciona, isso aqui é enganação. E a gente criou nosso estúdio com tudo que a gente tem que pôr dentro de equipamento, iluminação, tudo que a gente pôs lá dentro, que foi uma grana investida, a gente investiu mais focado pra criação de conteúdo de moda. Então é ter, por exemplo, coisas básicas, quando a gente foi escolher o estúdio, de ter uma distância necessária pra gravar um vídeo de corpo inteiro, que mostrasse, né, porque algumas câmeras que a gente usa não tem a lente de distância, então a gente pensou cada detalhe para que funcionasse o nosso conteúdo de moda. E tá funcionando muito bem. Então, é preciso você ter essa sinceridade quando você tá na internet, de você olhar o que tá funcionando, o que não tá. Se não tá dando, Nem para tudo que de você insistir. gosta, você tem autoridade pra falar, Até entende? porque você falou muito fácil. A mentira na internet é muito É facilmente muito descoberta. fácil. né? Uhum. Sim. Então, se você quiser enganar alguém, até por um período passa, mas uma hora a casa cai. Uhum. A gente vê direto isso acontecendo, Sim, né? com certeza. Ainda mais na época de BBB. Sim, e as marcas percebem muito isso, muito, muito. Uma das coisas que, até pra gente quando acontece, a gente fica muito feliz quando a marca, já aconteceu várias vezes, da marca chegar, a gente fazer a seletiva, e a marca chegar e falar, a gente fechou com vocês porque a gente gostou do profissionalismo de vocês. E isso é uma coisa que os investidores não estão preocupados, de fazer um material bacana pra passar pra marca, de ter um perfil ali, tudo bem, igual você falou, é legal você ter ali um conteúdo, né, mais divertido, mais espontâneo. As pessoas gostam disso, gera conexão. Mas você precisa passar um mínimo de Na hora profissionalismo. de trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que saber fazer, entendeu? Porque nós conhecemos, assim, alguns influenciadores que quando a gente vai estar passando os stories e chega nos stories daquele influenciador e a pessoa tá fazendo uma publi, eu assisti e pensei, meu Deus, não me passou segurança nenhuma de comprar isso, não... Mas por postura, aí é um assunto que estava aqui na minha pauta. Você conhecendo o influenciador, olhando a marca que ele está trabalhando, você acha que isso é uma postura
do influenciador que às vezes não tá muito bem preparado ou é uma imposição Da da marca. Isso é uma... Eu acho que é falha do influenciador porque a gente conhece o perfil do influenciador. Então a gente já sabe como aquela pessoa é. E que naquele momento de trabalho ela não deveria se portar daquele jeito. Ela deveria passar mais profissionalismo, entende? Então São a muitos gente detalhes. percebe. E, assim, é claro que quando você vai trabalhar com uma marca, principalmente grandes marcas, que já são acostumadas a trabalhar com influenciadores, com campanhas, eles te passam ali um briefing pra você seguir, né? Com uma ideia do que falar, de como apresentar o produto. Mas eles não te passam Não um roteiro. Né? Exatamente. Não tem assim, aí você precisa falar dessa forma e ser desse jeito. Porque eu acho que exatamente. Essa é a beleza do marketing de influência como ele é hoje, que é diferente de você fazer uma campanha com uma celebridade, onde você vai ter um roteiro de TV, que precisa ser aquele roteiro mesmo. Eu acho que a beleza do marketing de influência é você... Peraí, cara, vocês têm uma conversa, vocês duas têm uma conversa muito afinada com a audiência de vocês, e eu quero que vocês usem essa mesma linguagem, esse mesmo tom para falar da minha marca. É assim, quando eu contrato um influenciador digital para algum cliente, o produto é esse, você só não pode falar isso, né? Depreciar o produto de alguma forma, mas você tem que usar o teu tom de voz, você tem que usar o jeito que você se mexe, que você fala dentro da proposta de conteúdo que você tem com a sua audiência. Sim. Senão quebra a conexão. Vou dar um exemplo de uma coisa que pra gente não soa bem, nunca soou e nunca vai soar. Eu acho que a gente nunca vai usar esse termo e que eu sempre vejo influenciador usando. É quando eles falam assim, eu vou gravar uma publi agora. Isso me incomoda tanto da pessoa avisar que vai gravar uma publi. Entende? Eu acho que não precisa você falar, eu tô gravando uma publi aqui, eu vou postar daqui a pouco pra vocês. Até porque, tecnicamente, quanto menos parecer publi, melhor. Exatamente. Então, pra gente, isso não casa, entende? Não faz sentido. Não faz sentido. E eu vejo muito influenciadores, inclusive gigantes, assim, que ficam anunciando toda vez que tá gravando uma publi. Será que não é pra querer se mostrar? Pode ser, sim. mas eu não, estou sabe, percebendo isso é uma coisa que me incomoda por isso. tanto, eu não consigo, sabe, pra mim isso tem que ser naturalmente, as pessoas E sabe por que têm isso ser é naturalmente. perigoso? Porque daí, então significa que, então se quando você não tá gravando uma publi, então o produto não é bom, talvez, entende? Porque assim, se você precisa anunciar que é uma publi, fica aquela questão, tipo, então quando você fala de um produto que não é publi, é bom ou é ruim esse produto, sabe? Então, todos os trabalhos que a gente faz, a gente sempre fecha com marcas que tem a ver com o nosso perfil. Isso é uma questão também de honestidade do influenciador, de você chegar e falar, olha, esse produto não tem a ver com o meu perfil, não tem a ver com o meu nicho. E de produto ruim, você, de repente chegou uma proposta, mandaram, sei lá, Já recusamos prêmio. vários, aí vocês acharam o produto uma porcaria. não tem como. E eu tenho, com certeza, tem um monte de gente que fica lá falando, nossa, que maravilha, assim. Até uma polêmica que saiu esses dias acho que era ex-BBB, que ela tava fazendo propaganda de um gel redutor de medidas, sendo que ela fez Cirurgia plástica. cirurgia plástica na barriga. Qual que é o sentido? Exemplo perfeito. É burrice da marca e o influenciador ser falso o suficiente de estar ali, né, mostrando um negócio que sabe que não é verdade, entende? E a gente já recusou vários, né? Sim. Trabalhos. E, inclusive, assim, marcas estavam dispostas a pagar um cachê muito bom, assim. Só que a gente sabe que o nosso público não ia entender a lógica Mas do até negócio. que ponto é um cachê bom que valha a sua credibilidade? Com certeza. Então, a gente já recusou vários produtos por ser ruim mesmo. Tipo, a gente não se identificar com o produto. E também porque o produto não tinha nada a ver com o que a gente fala na internet, que é moda, beleza. Com o nosso caráter, assim, tipo, não vem em encontro com o estilo de vida que a gente tem. Então a Exatamente. gente já Importante. cancelou, já recusou por conta de que as pessoas vão olhar e falar, tá, mas o que isso tem a ver com vocês? Eu conheço o estilo de vida de vocês, isso não se encaixa, entende? Então, né, a que ponto vale a pena você... Então, isso já aconteceu da gente ver muitos influenciadores anunciando produtos que a gente sabe que não tem nada a ver com a vida da pessoa, tipo, com o que ela realmente vive no dia a dia. Então, a marca que você trabalha, ela tem que estar inserida na tua vida, de alguma forma, entende? Um exemplo, assim, básico, a gente já recebeu proposta com cachê muito bom pra anunciar uma marca de cerveja. Só que a gente nunca aparece bebendo na internet. Não faz o mínimo Não faz o sentido. mínimo sentido, entende? Por que do nada ia aparecer com uma cerveja, tipo, sendo que não é uma coisa que as pessoas veem com frequência, Mas aí que entende? aquilo que vocês começaram falando, o número pelo número. Então eles olharam lá, pô, tem vídeos com milhões de visualizações no YouTube. Uhum. Né? Vocês lembram qual que é o que tem mais visualização? Putz, acho que tem um que eu ensino De preencher maquiagem, sobrancelha. moda. E no Instagram a gente também No tem. Instagram a gente Mas tem... quantos views mais ou menos? Vocês No lembram? Instagram tem 6 milhões.
Tem 6 milhões de visualizações. No- Aí o cara olha isso, caraca, 6 milhões de visualizações. 90 mil seguidores, 90 e poucos mil seguidores no Instagram, 200 e poucos mil seguidores. Pô, vou trocar a marca aqui. Eu acho que isso daí é marketing preguiçoso. Exatamente. É marketing preguiçoso. Ele vai levar pro cliente lá, olha aqui, esses influenciadores, a soma de seguidores, o seguidor pelo seguidor e vai. Uhum. Né? Até quando a gente recebeu a proposta, a gente ficou meio assim, tipo... Será que eles não olharam nosso perfil? Não viram que a gente nunca falou de bebida, Sim. entende? Então, a gente percebe muitas falhas, assim, da questão do marketing das marcas e empresas, mas também muitas falhas por parte do influenciador, na questão da honestidade de realmente olhar e falar, isso não é pra mim, sabe? E quanto mais o influenciador, ele tem essa maturidade de conseguir traçar o caminho que ele quer seguir, independente do quanto ele perca pra seguir esse caminho, ele vai construir uma caminhada sólida, entende? Vai ter uma audiência que realmente confia nele e passa uma credibilidade. Reforça aquela autenticidade. Exatamente. Porque aí, de repente, você tem lá os seguidores porque vocês falam de assunto X. Aí você faz um publi de assunto Y. O risco de você perder a confiança dessa audiência é muito grande. Com O certeza. dinheiro vai pagar isso. E não só de perder a confiança, mas de perder a audiência, porque as pessoas, se elas não se identificam, elas param de seguir mesmo, entende? Então isso é uma coisa que a gente cuida muito, de realmente corresponder às expectativas de quem nos segue, de quem nos acompanha. Tem gente que, né, a todo tempo tá chegando gente nova ali, a gente tem que se apresentar e tal, mas tem pessoas que nos seguem há anos, e a gente tem respeito e carinho por essas pessoas, que estão com a gente desde lá atrás, que elas nos conhecem, nos seguem pelo motivo de acompanhar assuntos de moda, de beleza, a gente vai ser fiel a isso, sabe? Que foi o nosso início, a gente quer permanecer nisso, que é a nossa autoridade. É claro que eu sempre vejo falando também, por exemplo, o influenciador cresceu e nossa, se tornou uma celebridade. Eu sempre fico falando, perdeu a essência, não é mais a mesma pessoa de antes. É claro que você precisa manter a sua essência, que é uma coisa, a sua autenticidade também, mas o crescimento e as novas oportunidades que vão aparecendo é uma coisa inevitável e vai mudando, vai modificando. Nós não somos mais as mesmas influenciadoras que nós éramos alguns anos atrás, né? E você tem que ir aproveitando essas oportunidades. Você mantém-se fiel à tua essência, mas é claro que você vai ter modificação. Todo mundo Exatamente. evolui. Sim, com Você certeza. vai evoluindo, Muda. mas nunca esquecendo o nosso nicho, que é moda, beleza, enfim, nesses assuntos. E é até curioso como as pessoas, elas se apegam ao teu perfil, que quando a gente começou, muitos anos atrás, a gente era muito iguais, né, Ray? A aparência, gêmeas mesmo. Então a gente tinha o mesmo cabelo, se vestia igual. Porque é muito no começo, quando vocês nasceram, provavelmente. Sim, era e todo assim, gêmeo, né? todo gêmeo é assim. Todo gêmeo é assim. Principalmente quando é tipo menino ou menino, geralmente você cresce com isso. Então a gente era tudo igual. E as pessoas no início nos seguiam muito por isso, porque achavam curioso, achavam diferente e tal. Querendo ou não, foi um chamariz que a gente Foi um utilizou a nosso chamariz, favor. exatamente. E só que quando a gente foi crescendo, a Rai casou, a Rai se mudou, a vida vai acontecendo, a gente foi... nossas vidas foram se distanciando um pouco, cada um tomando o seu rumo, mas a gente sempre manteve o nosso perfil de tudo das duplas juntos, e como a gente enfrentou uma resistência das pessoas em permitir que cada um tomasse seu rumo. Não tiver a sua vida. E as pessoas mandavam mensagem, não, vocês não podem, a Raia não Parar. pode morar em outra cidade, não, mas vocês não podem se vestir diferente, vocês não podem mudar o cabelo. Lembra quando a Raia ficou loira, né, a Raia? Quando ela ficou bem mais loira que eu, meu Deus, assim, tanto de mensagem que a gente recebeu das pessoas falando que ela não podia ter feito aquilo. Porque a gente é gêmeos, porque a gente tem isso e Como é que aquilo. vocês lidam com essa... Porque é uma pressão. Sim. As pessoas querendo modelar a vida de vocês. Eu acho Sim. que a gente ser duas ajuda muito, porque a gente leva pra um lado cômico, que a gente conversa uma com a outra e a gente dá risada, assim, das situações. Porque quando você é sozinho e você fica ali recebendo mensagens e pessoas falando coisas chatas e ruins pra você, você fica quieto recebendo aquilo e pensando. E a gente compartilha, chega uma mensagem falando, você viu aquilo lá que a pessoa falou? E a gente dá risada uma com a outra, É. eu acho que isso torna leve, a gente não liga, sabe? E acho que também a gente entendeu, né, esse lado das pessoas, porque as pessoas se apegam realmente a você de uma forma, às vezes que até assusta, né, como as pessoas se apegam a você. Mas a gente também teve a preocupação de passar a segurança pra elas de que a nossa essência não seria perdida. Então a gente, né, gravamos vídeos pro YouTube, pro Instagram, explicando, vai acontecer essa mudança. Até quando a Rai foi pra Curitiba, a gente gravou um vídeo contando tudo o que aconteceria. Mas não se preocupem, porque o Tudo das Duplas vai continuar, vai ser dessa forma. Então a gente teve essa preocupação de passar essa segurança pras pessoas de que a essência que elas gostam não seria perdida, entende? E daí as coisas aconteceram de forma natural, né? E hoje em dia as pessoas até gostam, se identificam de sermos pessoas
Porque a gente é totalmente diferente de personalidade, de tudo. Então, é bacana. Foi uma transição importante pra gente e também, nos capacitou de realmente impor. Tipo, não, esse é o nosso trabalho, é assim que acontece, assado, porque se a gente cede demais ao público, a gente se perde também, entendeu? No que a gente quer produzir, em quem a gente quer ser na internet. Então, o feedback das pessoas é muito importante, mas tem que cuidar muito, porque às vezes o feedback não te ajuda tanto assim, sabe? E vocês recebem muitas críticas e Eu acho pegação no pé, ou gente Eu acho que não mal críticas. intencionada. Críticas não. É bem difícil a gente receber crítica, tipo, gente falando mal. Xingando. Pra fazer mal mesmo. O que a gente recebe muito é as pessoas querendo que você dê satisfação sobre a sua vida. Então isso acontece muito. Tipo, É a um pessoa, preço a se pagar. Gente. a pessoa chega e você não... Aconteceu alguma coisa que você não explicou, elas querem que você fale, mesmo se não é uma pessoa que você não quer abrir. As pessoas elas mandam mensagem, eu quero que você fale isso, que você explique isso, assim, Eu sabe? quero que você... Brincando. Ontem, né, eu mandei um print pra Raine, uma pessoa que comentou no meu perfil pessoal, não foi nem no perfil do blog. Quero que você grave um vídeo e tal, falando sobre isso, isso e aquilo. Que era uma coisa super... Sim. Não assim, ai, por acaso você não podia, por favor, gravar um vídeo sobre. Exige que você fale. exige. Porque Se você tá na internet, você tem que falar, independente se você coloca limites ou não do que você quer expor, entende? Porque tem muita gente que acha que a internet é tipo BBB, assim, que você tá ali e você tem que expor 24 horas da tua vida, tudo que você faz. Tem influenciador que super faz isso e gosta, e se identifica de compartilhar a cada segundo do dia. Sim. Nós não, a gente sempre foi assim, Não é a nosso gente tá aqui pra perfil. falar sobre moda, e beleza, a gente não tá aqui pra falar sobre a nossa vida, entende? Claro, às vezes a gente compartilha, sempre, né, dia a dia e tal, mas assim, é o que a gente acha aceitável, no limite. Agora, passou no limite que é muito pessoal, que é casamento, que é família, que é nossa vida mesmo, a gente segura, a gente não gosta de expor, entende? Então, a gente sempre colocou esse limite e as pessoas que nos acompanham sabem que existe esse limite. Mas mesmo assim, tem pessoas que não respeitam esse limite, elas querem que você esteja ali expondo a tua vida 24 horas E por dia. disponível pra ela. E disponível Exatamente. pra sanar todas as dúvidas que ela quer saber. Assim, dúvidas pesadas, por exemplo, sobre o meu casamento, coisas super íntimas, as pessoas querem saber, entendeu? Coisa assim que faz sentido, As pessoas ficar pessoas falando. perdem a noção. Mas até a gente teve uma experiência engraçada, que a Raina foi fazer uma campanha pro Boticário, foi fim de semana passado ou retrasado? Foi agora. Não, foi retrasado. Retrasado. Ela foi pra Gramado com o Boticário pro lançamento de uma linha de perfumes lá. E era só pra casais. Então foram vários casais influenciadores. Então foi a Raia e o Marcos. E as pessoas estavam mais preocupadas em saber por que eu não fui. Do que aproveitar o que eu tava mostrando ali, entendeu? Exatamente. Isso que eu tinha falado, olha, é uma campanha pra casal, né? Então, por isso que tá indo eu e ele e tudo. E eu tô indo representando, tô indo as dupla. Eu tenho muita coisa legal pra compartilhar com vocês. Elas não queriam saber o porquê. Por que eu não fui? tava Aí lá. eu tive que aparecer e falar, eu não fui por causa disso. Tá tudo bem. Você teve que dar essa satisfação. Sim, tive que falar para as pessoas pararem. Mas é uma E até pra manter essa proximidade. Sim, é talvez uma faça parte satisfação do que eu jogo, acho né? ok, né? As pessoas querem entender por que ela não foi. Tudo bem, né? Eu acho que é até ok dar essa satisfação. Mas a gente achou engraçado delas estarem mais preocupadas com isso do que com o conteúdo que eu tava mostrando, entende? Doideira. E tem, assim, pessoas que pedem algumas justificativas que a gente acha que Passa do limite. e que não tem como, sabe? Então acho que isso incomoda mais do que, por exemplo, hater ou pessoa falando coisa ruim pra você ali. Isso eu acho que é bem não pouco, tem- né? Como eu falei, nosso público é bastante adulto, assim, sabe? Então, é muito difícil a gente receber mensagens se xingando. É muito mais mulher. Sim, Só mulher, só mulher. praticamente. Nossa, é muito difícil ver um homem, muito difícil mesmo. E homem sem noção. Já algumas vezes, aconteceu, mas é bem raro. é raro. Mas Até porque o perfil de vocês também não dá muita brecha pra isso, né? Não. A pegada é outra. Uhum. Totalmente. Então, mas essa questão, assim, das pessoas quererem invadir tua vida de uma forma que não dá, sabe? Porque crítica, assim, de xingamento e tal é muito difícil. Graças a Deus. Tá? Não podia ser só recebidos e viagens, né? Verdade, Entendeu? verdade. Como tudo na vida tem o lado negativo. Essa questão dos recebidos é engraçado até, porque as pessoas acham que a gente só recebe. Que o nosso pagamento é produto, sabe? E engraçado porque as pessoas... A gente Por tem um tempo foi, no começo. no início. Porque no início você tem que... entre aspas, se sujeitar a isso. Isso, meio que você trabalhar tem de que- graça. Até pra você aprender a fazer o Isso, negócio, você tem né? que montar no teu portfólio, você tem que mostrar que você tá ali, que você tá trabalhando, você tem que aceitar o que vai vindo, você não pode ficar só exigindo, você tem que, né? Então no começo, acho que todo influenciador é assim, no começo muita coisa você aceita só por produto, pra você realmente poder fazer o teu negócio funcionar ali, né? Ter um conteúdo pra mostrar, enfim. Mas hoje em dia as coisas são diferentes, né? Então até eu gravei um vídeo pro canal e eu expliquei isso, que hoje
a gente trabalha com cachê por trás do produto, né? Então a gente precisa do produto para produzir o conteúdo, até para testar, porque geralmente quando é produto, por exemplo, quando é roupa, calçado, que é a maioria, né, já que a gente trabalha com moda, muitas das marcas a gente já consome, então a gente já conhece. Mas, por exemplo, principalmente quando é produto de beleza, alguma coisa a gente testa, né, antes para saber se vai dar o resultado mesmo que tá escrito ali na embalagem, se é aquilo mesmo. Então a gente sempre pede ali um tempinho para fazer o teste, pra gente se familiarizar com o produto. Então, o produto sempre acaba fazendo parte da campanha, porque você precisa ter o produto para produzir o conteúdo, né? Então, por exemplo, se o pessoal, vamos pensar uma marca de moda mesmo, eles mandam o look que eles querem para vocês, e isso fica para vocês de presente, Sim. além do cachê. Alguns Sim. não é o que eles querem, eles abrem pra que a gente possa escolher, pra que fique ainda Que mais de legal. acordo com a nossa personalidade. É sempre assim, por exemplo, até agora que a gente tá trabalhando com uma campanha de calçados, e eles fazem lançamentos, assim, todo mês, eles fazem lançamentos de peças novas. E eles mandam os lançamentos, mas deixam abertos pra gente escolher dentro do lançamento o que tem a ver com o nosso perfil, pra que a gente consiga passar pro nosso público algo que tenha realmente a ver com a E fica gente. de presente para vocês. Sim. Vou ter Tudo. que devolver. Não, Não, tudo. Fica com a gente. Por isso que a galera quer ser influenciador. Exatamente. E Mas até a gente chegar nisso, meu Foi. Deus do céu, foi uma muito questão de trabalhoso. cabeça É. Vocês gastando precisam de dinheiro. bastante. O HD de vocês deve ser enorme pra gravar, Nossa, pra guardar tanto. Meu Deus do céu. A nossa Conteúdo. vida é abrir espaço no celular. Um No negócio computador. assim, no computador. Meu Deus. Tem que pedir patrocínio pra Apple. Ai, Verdade. Nossa. patrocina a gente, né? Nunca pedi O nada. iPhone de 1 tera. Nunca pedi nada. Nossa, que sonho. Mas, e falando em telefone, uma curiosidade também que a maioria dos nossos vídeos são gravados com o celular. Só pro canal do YouTube que a gente usa a câmera, tipo, profissional, assim mesmo. Sabe que apesar de a gente falar que não tem uma receita de bolo, não tem um checklist, o meu canal, o meu Instagram é muito pra estimular as pessoas a usarem a tecnologia, a internet, o marketing pra fazer dinheiro, Uhum. certo? Então, eu ensino o que me compete, o que eu entendo do marketing, pra que as pessoas possam criar uma carreira, viver de marketing digital, como aconteceu comigo. Né? E muita gente busca, e é natural, a gente vê isso no ser humano, desculpas, atrás de desculpa para não começar, para não fazer, e uma delas é isso, mas eu não tenho o microfone. Quanto material eu já produzi sem ter o microfone? Mas eu não tenho essas luzes legais, eu não tenho 2 câmeras. Né? Quando você começa, você não tinha, você tinha Sim, um celular que muitas vezes não é o ideal, mas vocês começaram. sim. Você começa. Então, quem quer não arruma desculpa. Como eu falei, quando a gente começou, a gente ainda não tinha Instagram. E ainda foi meu marido que falou, mas por que vocês não usam o Instagram? E o nosso celular nem suportava o aplicativo do Instagram. Olha A gente só. não conseguia nem baixar o negócio. Olha só. Daí isso assim, com muito custo a gente trocou de celular, daí a gente conseguiu baixar o Instagram pra começar no Instagram. Mas a gente deu um jeito de começar no Instagram, entende? Nossa primeira Então- softbox foi a gente que fez, caseira. Ruim pra caramba. Então, a gente corria atrás, assim, de fazer as coisas, sabe? Hoje a gente grava com o celular por opção, pela questão da facilidade da edição, né? Como a gente produz conteúdo todo dia, a gente gosta de praticidade. Por exemplo, grava com a câmera e passa pro computador, edita e manda, sabe? Então a gente gosta do celular, grava ali, edita. A gente Qual às vezes aplicativo vocês usam para edição? o CapCut. CapCut. Eu acho que é um melhor. prático, muito prático, É o muito melhor. completo, então... Gratuito. E o próprio Reels tá virando um super editor, né? Assim. Sim, com certeza. E, então, pra gente é mais fácil, porque como a gente produz conteúdo todo dia, já aconteceu da gente gravar o vídeo no estúdio, apaga a luz, a roupa que a gente tá ali, a gente edita e posta, tipo, em questão de 20 minutos, né, Rai? Então, a gente tem uma produção de conteúdo muito rápida. Então, pra gente, o celular, a gente prefere pela questão da facilidade, sabe? Mas, assim, se você tem criatividade, você consegue produzir conteúdo. Se você quer muito isso, você Independente consegue. da estrutura. Exatamente. Você pode pegar um dia bonito e produzir na rua, você não precisa do microfone. Os celulares cada vez mais estão vindo com uma tecnologia que você não precisa daqueles gimbal, né? Que é estabilizador do celular, já vem com a câmera com estabilizador, Esse já aqui vem com nosso nem é O top o top dos dos tops. tops dos iPhones e já dá um suporte pra gente muito o bom. microfone já Muito nativo do aparelho já A câmera vem é muito com... boa. né? Então, realmente, não tem desculpa para quem Sim. quer começar. Tem trabalho. Sim, com Muito certeza. trabalho, Com muito trabalho. certeza. E falando da tua viagem agora, que você foi para Gramado recentemente. Boticário, marca nacional, campanha nacional, Sim. e eles pagam tudo. Te levam, quantos dias você ficou lá?
Eu fiquei 2. A gente foi sábado bem cedo e voltamos domingo à noite. Domingo à noite. Mas eu vou aproveitar um pouquinho também. Nossa, é uma Eu experiência... fiquei lá só Só assistindo. curtindo os Mas stories. é uma experiência muito boa. Também porque te dá uma autoridade ali no teu perfil. As Sim. pessoas estão olhando, elas estão vendo, poxa, ela viajou por uma marca. Então, não é nem tanto, né, por cachê, por isso, por aquilo. É Pela autoridade que isso dá pela pra autoridade gente. que você é visto, que você trabalha com marcas legais. E querendo ou não, isso também chama outros trabalhos. E a gente foi representando o Paraná. O Paraná, Na eles campanha. selecionaram alguns casais, era Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ah, que legal. E a gente foi representando o Paraná. Então, assim, não é uma coisinha, é uma coisa muito grande que aconteceu. E foi uma experiência muito legal, assim. Eu acho que foi a nossa primeira experiência em viagem com marca. A gente já fez uma viagem patrocinada, mas não foi a Focado trabalho. em uma campanha. Foi uma viagem que foi trabalhado com uma agência de viagem. A gente fez uma viagem de turismo. Então não foi assim, estou viajando para trabalhar com uma marca. Entendi. Pra fazer o trabalho lá. A viagem era... Isso foi a Isso. primeira vez, assim, foi muito legal a experiência de você estar tão pertinho de uma marca, porque a gente conversou com o criador de algumas fragrâncias famosíssimas da marca. Então ele conversou com a gente, ele explicou como funciona todo o processo. A gente criou num laboratório de perfumaria um perfume, que eu inclusive dei para o Legal. Então, nossa, uma experiência incrível, assim, sabe? Você fica eufórico pra trabalhar mais e ter mais oportunidades, sabe? E foi a gente já tá com o Boticário já tem muito tempo, assim, que eles sempre nos enviam os lançamentos e tal. Então, a gente já se conhece há bastante tempo e só agora que a gente veio fazer uma ação grande juntos. Então, tudo é uma caminhada. Nada é do Precisa ser nada. relacionamento com a marca. Exatamente, Da mesma forma que você precisa passar a confiança, ganhar a confiança dos seus seguidores, a marca também quer que você ganhe Exatamente. a confiança dela. Né? Exatamente. Então foi muito legal a experiência e também, mas é muita responsa também, né? De produzir conteúdo ali, porque geralmente em viagens eles seguem um script, né? Um roteiro da campanha, dos produtos e tudo. Então é uma responsa, assim, de você estar lá e de você conseguir transmitir pro teu público o que a marca quer que você transmita, E, meu sabe? Deus, foi uma correria, meu Deus do céu, assim, pra dar conta de todo o roteiro deles, assim, pra você criar todos os conteúdos, então, as pessoas, tá lá aproveitando, tá curtindo. Claro, tem a parte de aproveitar, né, mas, meu Deus, trabalho, como né? foi É corrido, trabalho, assim, não é como foi passeio. corrido, pra você seguir todo o roteiro e tal. Mas foi, assim, nossa, uma experiência muito legal, muito bacana e é engraçado, porque quando a gente viaja, quando acontece alguma coisa diferente, o quanto triplica os views, assim, de stories. É surreal, do quanto Sim, as muda. pessoas, elas elas amam ver coisa diferente. amam viver viagem. É uma coisa, às vezes, faz viagem boba, assim, né? Tipo, viagem de fim de semana, as visualizações vão lá em cima. Porque as pessoas, elas gostam de... Sai um pouquinho da curva. do Exatamente, sai. Então foi muito legal esse fim de semana. Aí eu não apareci, né? Deixei livre pra Rai compartilhar. Fiquei lá só assistindo. Pra gente é muito bom isso. A gente fala que é um benefício que a gente tem muito legal de ter um perfil compartilhado, de sermos duas pra trabalhar. Porque acontece muito, por exemplo, de a Aruana não tá bem aquele dia, ou ela tá doente, ou ela tá passando por uma fase difícil, qualquer coisa. Eu tô ali pra manter o negócio ainda ativo, aparecendo. Já aconteceu muitas vezes, a gente tá enfrentando uma situação muito complicada, assim, em várias áreas, saúde, familiar, né, vida de verdade que a gente fala. Porque a gente já enfrentou tanta coisa difícil que as pessoas nem sequer imaginaram que a gente tava passando por uma fase difícil, porque a gente deixou transparecer. Porque quando eu tava ali enfrentando aquela fase, a Aruana tava ali na frente da... Esse é o nosso bônus de sabe, ser gêmeos. mostrando e trabalhando, e ninguém percebeu. Então a gente usa muito isso a nosso favor. Até teve um exemplo de foi ano passado, eu acho, que eu e o meu marido, a gente teve um acidente de carro, e que foi difícil, assim, a situação, e aconteceu um monte de coisa naquela semana, foi uma semana horrível, assim, tivemos vários problemas, e a Aruana, eu falei, Aruana, não vou conseguir, vi você aí, ela foi tocando e trabalhando, e ninguém percebeu, ninguém ficou sabendo de nada. Depois, quando, tipo, tudo aquilo tinha passado, tinha acalmado, eu voltei normalmente pra aparecer nos stories e tudo, e ninguém percebeu. A gente usa muito isso a nosso favor, porque a gente não gosta de ficar passando coisa ruim, sabe, na internet, porque assim, na internet tem pessoas que estão ali e que estão torcendo por você, como tem pessoas que estão ali e ficam torcendo pra alguma coisa dar errado, pra acontecer uma coisa ruim, e sabe? Então a gente sabe que existe esse tipo de pessoa. E a gente gosta muito de dar esse suporte uma pra outra, né? E a gente sempre gosta a gente fala que a gente compartilha depois que acontece, depois que foi resolvido. Então,
a gente não é desse perfil de influenciador, tipo, a pessoa tá acontecendo aqui, tá acontecendo aqui, tá. A gente não é esse perfil, sabe? Um outro exemplo muito, que a gente sempre fala, que é um exemplo muito chocante que aconteceu. O nosso primeiro estúdio foi numa galeria ali na Nova Rússia, nosso estúdio hoje em outro lugar, que é na Rua 15. Quando ela era na galeria, era uma galeria antiga que foi reformada e várias salas, e né, a galera alugava as salas pra trabalhar. E nós tínhamos a nossa sala, nós fomos as primeiras a alugar lá, né? E a gente tava lá, o estúdio, né, tinha tudo os nossos equipamentos lá dentro, tudo que a gente usava tava lá dentro. E um belo dia a gente, pra ver como as coisas acontecem do jeito que tem que ser, a gente sempre ia um horário fixo pro estúdio, que acho que era 2 horas, né? E aquele dia a gente resolveu não ir naquele horário, e a gente antes foi comer num restaurante. A gente foi no Jerônimo comer. E a gente foi depois. E quando a gente chegou no estúdio, a Aruana foi abrir a porta, ela empurrava a porta e não abria. E a gente, por que essa porta não abre, né? A gente empurrando, não abria, o tempo entrando, empurrou com força. Quando a gente entrou, o teto de gesso tinha desabado. Meu Deus. Em cima de toda a sala. Era só entulho, a sala inteira. Quebrou notebook, equipamento. Quebrou, desabou. O teto de rebaixamento de gesso tinha caído inteiro na sala. Se tivesse alguém... E eram umas placas dessa. Quebrou mesa no meio, imagina. Quebrou a nossa mesa no meio. Tipo, imagina se a gente tivesse lá dentro, tinha quebrado a nossa cabeça, entendeu? A gente tinha morrido, não tinha explicação. Quando ela abriu, a gente viu aquilo, tudo destruído, tudo. Tava tudo embaixo de entulho. A gente ficou em estado de choque, daí o pessoal das outras salas saiu correndo, e aquele desespero, e a gente ficou até tarde da noite, assim, catando entulho, tentando salvar o que a gente, né, tinha lá dentro. E em nenhum momento a gente pegou o celular e falou, gente, olha aqui, desabou meu estúdio, o que aconteceu, entendeu? E muitos influenciadores fariam isso, de sair mostrando. Documento a desgraça na hora, na hora, porque dá visualizações, para uma coisa mais grave. As pessoas gostam de ver coisa polêmica, então as pessoas já vão compartilhar. Eu lembro que a gente se olhou uma pra outra e falou, o que a gente ia fazer? Até a gente conseguir processar o que a gente ia fazer, qual tinha sido o tamanho do dano que a gente tinha recebido com aquele desabamento, né? Enfim, a gente ficou 15 dias, né? Até acabar todo o processo nossa... A gente tava com campanha que a gente teve que pausar, porque a gente não tinha como produzir conteúdo. Então até foi... recuperar, tipo, notebook, tinha ido pro concerto, outras coisas que... E meu notebook nunca mais foi o mesmo. E outras coisas que a gente precisou... comprar de volta e enfim, né, pra montar de novo tudo que a gente tinha, várias coisas a gente perdeu, né, até hoje a gente só não foi parar, e só depois que passou todo esse processo, que a gente gravou um vídeo compartilhando e falando, olha, aconteceu isso, mas como algo de superação, porque aí sim a gente estaria acrescentando algo pra quem tava assistindo, passando uma mensagem, que não é só mostrar a desgraça, mas mostrar que a gente superou, que deu certo, que não é olha... audiência pela audiência de novo, né? Exatamente. Com certeza você documentando ali que o ia bombar. Porque as pessoas amam com desgraça. muita gente aplaudindo, deu errado, que legal, entendeu? E aí depois que passou, a gente compartilhou, e hoje a gente tem um estúdio 1000 vezes melhor, sabe? Com tudo que a gente precisa. Então, a gente é muito assim, nós somos muito centradas, né? Na forma que a gente faz, no que a gente compartilha. E assim, muita gente não imagina o que acontece no off, o que acontece fora da internet. Que são coisas pesadonas, tipo desabar o teu estúdio, entendeu? E assim, a gente, é a forma que a gente cria a nossa identidade na internet, sabe? Eu sempre falo, pra mim não faz sentido compartilhar alguma coisa se não for pra ensinar algo, se não for pra levar alguma mensagem bacana, pra ser útil na internet. Não faz sentido pra mim estar compartilhando coisas aleatórias só por visualizações e polêmica e não acrescentar nada na vida de quem tá vendo. Então, quando a gente compartilhou um vídeo falando sobre o desabamento do nosso estúdio, como aconteceu, de que forma a gente superou aquilo e como nós estamos hoje, porque a gente só compartilhou quando a gente já tava com um estúdio novo aqui. Isso foi o que? Meses depois, né? Então primeiro a gente postou um vídeo, a gente gravou um vídeo contando o que aconteceu e o próximo vídeo já foi mostrando o estúdio novo. Então a gente passou uma mensagem, olha, aconteceu uma coisa catastrófica, mas a gente não perdeu o controle, a gente deu a volta por cima e olha onde a gente tá hoje. Então é uma mensagem legal de você passar pras pessoas. E é isso que faz sentido. Eu acho que é muito importante ressaltar essa pegada que vocês colocaram nesse processo e com certeza em várias outras situações, como um acidente de carro e tudo mais, que existe uma vida real atrás do Instagram, atrás do YouTube. Porque a gente vem de uma geração, os psicólogos vão ter muito trabalho nos próximos anos. Vai faltar psicólogo. Com certeza. Né? Os efeitos da pandemia já se fala em muitos atrasos e muitos problemas de saúde mental nas crianças, nos adolescentes. E também a vida do Instagram. O pessoal, a galera que nasceu nos anos 2000, que nasceu com o celular na mão, né? Mais de 2000, 2010, por aí, né? Nasceu com o celular na mão. Essa galera tem uma crise de ansiedade, essas pessoas acham que porque tá ali no Instagram, a vida da Aruana e da Raina é perfeita. Elas só ganham presentes, elas vivem, elas
eles acham. Elas não trabalham, elas ficam só fazendo fotinho no Já Instagram. acorda maquiada, cabelo feito. Né? Sim. E olha uma coisa que foi bem... Como faz toda a diferença quando você tem um pensamento estratégico, até em relação às coisas ruins que te acontecem. Quando aconteceu o desabamento do estúdio, a gente abriu para algumas pessoas próximas de nós, que tinha acontecido até que a gente precisava de ajuda de algumas pessoas pra gente conseguir, né, solucionar o problema. E aí a gente não tinha compartilhado nada e a gente começou a montar o estúdio novo. E nessa montagem do estúdio novo, a gente fechou com muitos parceiros Legal. pra montar esse estúdio novo. E aí quando a gente fez a publicação do vídeo contando do que tinha acontecido, já deu muitas visualizações e acessos por conta da curiosidade. E o próximo vídeo a gente lançou mostrando o estúdio novo com todos os parceiros no vídeo, entendeu? Legal. Então a gente não compartilhou quando aconteceu, a gente levou, que acho que foi 6 meses, né? Pra contar, e a gente usou aquilo ao nosso favor. Então foi algo ruim, mas que a gente usou ao nosso favor e... Soube usar a situação Exatamente. pra, sem romantizar a tragédia Exatamente. e sem Uma coisa positiva. Então pra gente foi Sensacional. muito bom. A gente falou ali sobre trabalhar. Vocês, acho que você abandonou a carreira tradicional depois, né? Você chegou a entrar no mercado de Não, enfermagem? eu fiz a faculdade, né? De novo, eu errei, enfermagem. Serviço social. É porque eu trabalhei na área hospitalar e fica uma confusão. Não, e a gente tava gravando, agora há pouco, a gente tava gravando um material que era sobre farmácia e enfermagem. Ah, sim. Mas é tudo interligado, né? Eu fiz a Saúde, faculdade. era de saúde. Isso. Só que na época da faculdade, ela sempre foi na linha de saúde e eu sempre fui na linha jurídica, porque no serviço social você tem várias vertentes que você pode atuar. Então eu sempre atuei na área sócio-jurídica, trabalhei no fórum, só que quando a gente se formou, eu saí e aí eu fiquei na internet, até porque uma de nós tinha que ficar. Na época eu lembro que eu tentei seletivas, fiz várias coisas, mas eu acho que era pra ser mesmo. E aí a Rai fez, né, Inclusive, eu achei que eu não ia passar. Eu fiz, vou fazer e tal. A primeira vez que eu fiz, eu passei. Tipo, um negócio super concorrido. Era 2 vagas só pra minha área. E vinha gente do Brasil inteiro. Caraca. E eu falei, meu Deus, consegui, agora tem que fazer, né? E, tipo, eu achava que eu não ia fazer, não ia entrar. E daí deu certo, mas como eu falei, foi Isso mais foi por Curitiba ou experiência. foi aqui? Foi aqui, foi no hospital regional aqui. Eu queria mais por experiência, eu queria viver aquilo, sabe? E isso, a gente sempre fala isso muito pras pessoas, que apesar da gente ter feito faculdade de serviço social, que não tem nada a ver com o que a gente trabalha hoje, a faculdade nos preparou muito pro mercado, entendeu? Então, é nítido quando você trabalha com uma pessoa que passou ali pela faculdade, porque a faculdade ela não te prepara só na área que você está se formando, ela te prepara pra você ser um profissional. Então, muitas das coisas que a gente aprendeu na faculdade, né, a gente acabou leva isso até hoje pra nossa vida profissional. Eu sempre falo para as pessoas que querem trabalhar com internet. Você pode entrar na internet, você pode conquistar um perfil grande, você pode ganhar dinheiro, mas não deixe de estudar. Porque tem coisas que só o ensino traz pra tua vida, sabe? Independente do que você for estudar. Se for em relacionado à internet, se for qualquer coisa. Mas não deixe de estudar, porque tem coisas que a gente aprendeu que formou o nosso caráter e que foi a universidade. Independente do que é o que a gente faz hoje ou não, sabe? Então, eu sempre falo, hoje em dia, como você falou, né? As pessoas que estão na internet são muito dos anos 2010, pessoas que já nasceram conectados, né? E muitas pessoas, hoje é muito fácil você ganhar dinheiro na internet. Tem adolescente ganhando dinheiro, tem jovens criança, sabe? Que tá ali fazendo dinheiro. Só que isso não tira o espaço do ensino, não tira o espaço do estudo, sabe? E muitas pessoas na internet, muitos adolescentes acham que não precisam de universidade. Eu vou virar um youtuber. Vou virar um youtuber. É claro que hoje em dia a universidade não garante emprego. Não garante, né? Somos exemplo disso, que a universidade não garante emprego. Só que forma o teu caráter, forma ali o profissional que você quer ser, enfim. Tem coisas que só dentro de uma universidade você aprende. E hoje em dia as pessoas estão excluindo o ensino porque é fácil ganhar dinheiro na internet. Então, se eu vou ganhar dinheiro aqui, por que eu vou estudar? Se a gente estuda pra ganhar dinheiro, entende? Só que não é só ganhar dinheiro. Tem, né, muitas coisas que envolvem. Acho que vem de uma discussão até mais... não pensando só no estudo universitário, mas vem isso da formação do caráter dentro de casa. Sim, e também da formação básica do ensino. Uhum. Porque, por exemplo, na minha profissão, mas de vocês também, agora como profissionais de internet, você não precisa da faculdade. Na minha profissão, o que eu aprendi, eu me formei em 2011. Eu só sei lá, acho que tecnicamente o que funciona hoje é a teoria da cor. Você não tinha nem plataforma de anúncio no Facebook, no Instagram. No Google era só Google AdWords. Uhum. Era um pedacinho do que o Google oferece hoje para anunciar. Então você não tinha as ferramentas que a gente tem hoje. Então muito foi perdido.
Mas a convivência que você aprende na faculdade. Sim, as experiências, né, ensinam Por muito. estudar uma faculdade católica, tinha muito de ensino religioso, filosofia. Ou até mesmo o negócio de você ter que meter a cara e fazer. Por exemplo, um estágio. Você é obrigado a fazer, você tem que ir lá, você não sabe como fazer. Quando eu entrei na residência, eu nunca tinha atuado, assim, profissionalmente mesmo. Eu tinha feito estágios e tudo, mas responder com carimbo e com a tua assinatura era a primeira vez que eu tava fazendo. E quando eu entrei na residência, que é um lugar onde você estuda e trabalha, e você lida com vidas, com pessoas, que o encaminhamento que você faz ali daquela família, daquele paciente, depois que ele sai do hospital, vai garantir a saúde dele em casa, é uma responsabilidade. E eu aprendi a ser corajosa, sabe? Ele te constrói de uma forma diferente. E eu saí de lá me sentindo preparada de uma forma incrível. Você sai pensando, eu tô pronta pra enfrentar qualquer outra coisa que eu precise, sabe? Então são coisas que foi a universidade, o estudo e a residência que me ensinaram, sabe? Não é nem tanto só questão de dinheiro, disso, daquilo, sabe? Mas de formar quem você é, entende? A gente sai muito preparada pra enfrentar nossos BO, assim, sabe? Profissional. Então, a gente vê hoje em dia que tem muito influenciador que tá ali, mas que não, nos bastidores fica completamente perdido. Tipo, o que eu faço, pra onde que eu vou, como é que eu respondo esse cliente, como é que eu falo com a marca. Como é que eu mando um e-mail? Como é que eu mando um e-mail? e-mail? Escrever um e-mail legal, de uma forma legal pra você enviar pra uma marca. Então, são detalhes, assim, que você percebe diferença, sabe? Em uma pessoa que teve ali um interesse em estudar pelo menos o básico, se tornar um profissional, e pessoas que, eu vou entrar pra esse ramo, não, mas... não precisa nem ser uma universidade. Se você tá na internet, faz um curso, Sim. Tem Um tantos curso de oratória, lugares por exemplo. Oferecem tantos cursos legais voltados pra quem trabalha com internet. Um curso de oratória. No nosso curso da faculdade tinha uma disciplina que era oratória. E eu lembro quando a gente começou, eu lembro até hoje, da primeira vez que eu falei em público, foi terrível. Eu sempre fui muito tímida, né, Rai? Muito mais fechada, assim. E foi horrível. E eu percebo quanto aquela disciplina me preparou pra trabalhar com o que eu trabalho hoje, entende? Então são pequenos detalhes que alguns influenciadores não se preocupam em correr atrás. E que na hora de você fechar com uma marca, eles se importam, entende? E que é conhecimento. Acho que você conhecimento. tem, por exemplo, um Mastermind, um curso famoso que te ajuda ali com disciplinas de liderança, oratória, postura, profissional e tudo mais. Você tem vários. Isso é um deles que me vem à cabeça na hora. Mas também tem esses caras aqui. Sim. Entendeu? Eu amo a leitura porque o que eu leio você vê que é filosofia, negócios e marketing. Eu tenho aqui na mesa agora. Porque isso me dá ideias para produzir conteúdo, inclusive. Sim. Me dá ideias para atender um cliente. Com certeza. Eu leio muito, gosto muito de ler também. E as pessoas sempre perguntam pra gente, o que eu faço? Como que vocês têm ideia pras coisas? Como que você tem... A gente tem que... Comendo referência. Exatamente. E as pessoas, a gente percebe que querem muito, tipo, vinde a mim. O que eu tenho que fazer, vem a mim, sabe? Porque tudo tá na internet. Nem tudo tá na internet. Às vezes, como eu falei, o próprio conhecimento, o estudo, um livro. Experiências. Sabe? Quantas ideias a gente já teve a partir de experiências pessoais? E que surgiu ideias pra algum projeto, ou algum vídeo, alguma coisa, sabe? Então, às vezes, percebe que as pessoas, principalmente nessa era de internet, onde tudo é muito rápido, as pessoas têm até preguiça de pensar, às vezes, sabe? Sim. Então... E é uma situação que a gente tem que aprender a lidar. Que eu peguei um táxi em Curitiba antes de ter Uber. Não, faz tempo. Faz tempo, antes de ter Uber. E eu batendo um papo com o taxista e falando com ele. Falei, cara, você deve conhecer Curitiba. Ele era taxista, tinha 30 anos, por aí. Ele disse, Guilherme, veja só. Eu conhecia cada buraco dessa cidade. Depois que veio o GPS, que eu coloco aqui no GPS, eu acabei com se esquecer para onde fica cada lugar. Porque eu vou no automático, eu só sigo essa linha. Só sigo essa voz aqui. Precisa pensar, né? Só seguir. Pensar. O cérebro vai buscar a zona de conforto. Então, quando a gente não estuda, a gente fica só consumindo conteúdo raso, a gente diz no marketing, conteúdo todo frio, você acaba não sendo especialista em nada, você acaba vivendo ali na margem da... E esse é o perfil que mais tem de influenciador que tá nascendo agora, que é influenciadores que reproduzem conteúdos rasos, porque é o que eles mesmos estão consumindo, porque eu acredito que você reproduz o que você consome. Então, por exemplo, a gente, pra falar sobre moda, a gente consome muito sobre moda. Então,
para passar a identidade de perfil que a gente quer passar na internet, a gente consome muito sobre como passar essa identidade, entendeu? Mas esse tipo de influenciador que você está citando agora é o cara que, eu tenho certeza disso, que as marcas olham, vem um número, marcas despreparadas podem até fazer algum trabalho, mas a maioria vai olhar, não, isso daqui não faz sentido para o que eu quero passar para a marca. Sim. Porque um reprodutor de meme, de conteúdo raso, o que ele está agregando? É um momento de entretenimento ali, legal, beleza, você pode comprar um espaço nesse momento, mas para produzir um branded content, conteúdo patrocinado pela marca, isso é muito difícil de acontecer. Sim, com certeza. E entrando nesse assunto de marcas, enfim, a gente percebe uma diferença muito grande de trabalhar com grandes marcas e trabalhar com marcas locais ou marcas, assim, a nível estadual, por exemplo. Ai, trabalhar com marcas locais é muito difícil. Porque geralmente Por quê? eles... Porque pela questão, assim, um exemplo, quando você fecha uma campanha com uma marca grande, uma marca nacional, eles têm um objetivo de trabalhar com influenciador digital, que é ser visto. Eles entendem pra que o influenciador digital tá ali. Qual é o nosso trabalho? Entende? Então, eles querem ser vistos, eles não estão preocupados com quanto eles vão vender, eles estão preocupados com quantas pessoas vão ver o produto Uma deles. estratégia de marketing não vamos pegar aqui na base do marketing, na essência do marketing. Isso eu aprendi na faculdade, isso passa-se os anos, passam as ferramentas, não são coisas que não mudam, né? Um único canal, uma única linguagem, um único formato. Por exemplo, eu vou postar todas as minhas fichas no marketing de influência do Dose Dupla. Acabou, ferrou. Você tem que ter pontos de contatos auxiliares com a tua Com audiência. certeza. Então, a cara que já veio falando, nossa, eu quero dobrar minhas vendas. A gente percebe confio em vocês. muito isso. Então, assim, quando a gente mexe com grandes marcas, por exemplo, a gente sempre precisa passar o relatório de resultado, porque isso é uma coisa básica. Então, eles querem saber quantas contas foram alcançadas, quantas pessoas engajaram e tal. Isso é normal, mas eles nunca perguntam, quantas pessoas compraram um produto, quantas pessoas clicaram no link de venda, entendeu? Eles não perguntam isso, porque o interesse deles não é vender, o interesse deles é ser visto. E a partir de ser visto, eles vão vender, entendeu? Sim. Então, as marcas, elas já chegam com esse pensamento, porque eles já trabalham com influenciadores, vários influenciadores, eles sabem o que fazer com os influenciadores. E justamente o que você falou, eles entendem tudo que eles têm Que fazer, né? distribuir ali o orçamento. orçamento deles pra chegar no objetivo que eles querem. Agora, empresas locais aqui, como você falou, eles depositam tudo, Toda a toda a expectativa. expectativa de tudo, de ser visto, de vender, de tudo, de ganhar seguidor e E não é eles assim. não entendem, não compreendem, né? E a gente- Aí vocês acabam tendo que dar uma consultoria pra eles. Isso Não, já acontece aconteceu da gente muito. fechar com não marcas, mas empresas aqui da cidade, por exemplo, que eles não sabiam nem o que era story. Eles queriam trabalhar com você, mas eles não sabiam nem o que era Instagram. Então, assim, desde a gente fechar uma coisa, a gente tem que sentar e tem que explicar pra eles, ó. Beabá Eles mesmo. pediam um orçamento. Isso comigo, galera. Tem um monte de curso na plataforma. Olha aí. Eles pediam orçamento, a gente passava o orçamento e se escreve, né? Tantos stories a tal valor, um vídeo reels a tal valor. E eles não sabiam o que era. Tá, mas o que é isso aqui? Então, tipo, como é que você vai trabalhar com uma empresa que não sabe nem como que funciona e E eles não entendem os seus resultados, Isso entendeu? vai gerar frustração pra eles. Exatamente. Você não vai gerar o resultado que poderia gerar, porque é uma ação isolada. Uhum. Então, uma ação isolada é difícil de dar certo. Outra questão também que é muito difícil de a gente conseguir provar pra pessoa que uma ação a longo prazo, no mínimo ali, tipo, 3 meses, dá muito mais resultado do que uma ação. O povo acha que Isolado. quer morrer, mas Eles dinheiro não mesmo. querem saber, Exato. eles acham que se aparecer uma vez vai ser suficiente. Fala, não, você tem que. Quem é visto é lembrado. Quanto mais você é visto, mais você vai criando uma identidade com a gente. As pessoas falam, marca X, eu lembro das meninas. As meninas me lembram marca X. Então, precisa ter essa conexão. Eles não entendem que precisa de um período pra isso acontecer. Pra o público aceitar o que você tá mostrando, entender que o que você tá mostrando é bom, é legal. Eles querem isso, tipo, uma vez ali Assim. e ter um resultado surreal, sabe? Já aconteceu muito com a gente. E, por exemplo, a gente trabalhou com ali uma marca, uma loja, uma empresa. A gente fez um trabalho, gerou um resultado muito legal pra eles. Eles gostaram, eles queriam fazer de novo, mas a gente não quis. A gente falou, a gente não quer porque, tipo, é difícil pra gente, sabe? A gente se sente com uma pressão que não é nossa competência, entende? Então, a gente já deixou de continuar alguns trabalhos, mesmo a marca querendo continuar, a gente não quis, justamente porque a gente não queria Porque eles não estavam trabalhar entendendo daquela o que é forma, o eles nosso não estavam trabalho. entendendo, entendeu? sabe?
E assim, a gente prefere ter paz na nossa cabeça do que dinheiro no bolso. Sabe que a gente tem aqui na agência, uma coisa de dica pra vocês, acho que pode super funcionar também. A gente tem uma reunião que a gente chama reunião de fit, para ver se o cliente tem fit, se ele tem a maturidade suficiente para trabalhar o marketing digital. Então, às vezes, o cara tem o dinheiro suficiente para pagar aquilo, mas ele não tem uma maturidade de entender o que ele precisa. Muitos querem... a gente tem que entregar, às vezes, o que ele quer, não o que ele precisa. É aquela coisa, você tem que vender o que o cliente quer e entregar o que ele precisa, mas nem sempre isso é uma máxima. Porque você pode se queimar no mercado. Você pode ficar mal falado. Então, nessa reunião de fit, a gente já entende. Claro que você não pode acertar todas, mas você já consegue saber se o cliente vai ser um cliente problemático ou não. A gente já sabe, né? Na primeira conversa a gente vê e não vai dar certo, sabe? Porque isso acontece muito aqui em Ponta Grossa, porque aqui em Ponta Grossa já tem um perfil bem tradicional, assim, para algumas coisas, principalmente quando se fala em marketing, essas coisas. Então, existem muitas empresas aqui que existem há anos, né? Então, eles nunca trabalharam com internet, eles querem começar a trabalhar, mas eles não estão tão abertos assim. Isso aconteceu quando deu o boom da pandemia, que muitas marcas, muitas lojas precisaram se obrigar a estar na internet. Sim. E aí veio aquela onda de gente desesperada atrás de influenciador e pessoas que não entendiam nada e a gente explica e não, mas não é bem assim. Então, sabe, é difícil esse caminho, então pra gente trabalhar com marcas a nível nacional é mais fácil nesse sentido, a gente tem mais liberdade de produzir conteúdo sem aquela pressão de gerar um resultado que muitas vezes não é nossa competência e gerar um resultado bacana no geral, que o nosso trabalho, que é gerar engajamento, é dar alcance e mostrar para as pessoas, olha, esta marca aqui é boa, esse produto é interessante, e agora se a pessoa vai comprar imediatamente ou vai comprar dali uma semana, um mês, um ano, não é nossa responsabilidade, entende? Até porque a repetição Exatamente. Tanto que a gente tá com uma marca agora que é Mais Shoes, 4 meses, e a gente já tá com um escopo bem bacana, assim, de publicações, e que a gente percebe que o nosso público já tá se conectando com a marca. Então, quando veio, esses dias eu postei um story, tava usando uma bota, e a pessoa perguntou, essa é da Mais Shoes? Não era da Mais Shoes, mas ela perguntou se era, porque ela já tá se conectando com a marca através da gente. Ela sabe que vocês falam sobre aquilo que vocês expõem, eu falo vendem, mas não é esse, mas que vocês trabalham com essa marca. Eu gosto de usar o exemplo, vamos pegar a Globo. A Globo tem um poder de fogo gigantesco. Mas se fosse resolver fazer só Globo, a Caoa Cherry, que tem um posicionamento agressivo de marketing, tá patrocinando a Juma, falando do Pantanal, sucesso do Pantanal. É ótimo essa novela. Até o Antônio, meu filho, assiste. Eu assisti a versão antiga, tem que tampar o olho dele, mas ele adora, começar a Pantanal. Vocês veem que ela patrocina e começa, além dos intervalos, antes de começar a novela, tem ali um espaço dedicado. Eles têm outros anúncios no meio da programação e eles fazem muita internet. Eles fazem outros meios de comunicação. Por quê? Porque eles têm muito dinheiro para isso? Também, mas principalmente porque são os fundamentos básicos do marketing. Mais pontos de contato. Sim. Frequência, alcance e impacto. Né? Frequência é repetição, alcance, um número grande de pessoas. E impacto é a mensagem que você vai passar. Sim, exatamente. Que as marcas locais não entendem. Os mídias locais. Essa é a minha missão de vida na internet. Né? Trazer esse conteúdo para que as pessoas entendam. E também a missão desse podcast, onde a gente sempre traz especialistas bons de briga no mercado para passar de maneira gratuita esses conhecimentos. Porque isso que a gente está discutindo aqui, os outros 3 episódios que a gente gravou, a gente discutiu de outra certa forma. Uma parte de criação, uma parte de branding, uma parte mais administrativa do negócio, que a gente fez um podcast sobre gestão de processos lean nas empresas. A gente percebe a dor em todas essas áreas de que o conhecimento é muito raso. E que o conhecimento às vezes atrasa o desenvolvimento, às vezes não, sempre. A falta de conhecimento atrasa o desenvolvimento das marcas e dos profissionais. Por isso que a gente está aqui trazendo esses conteúdos gratuitamente para ajudar, de certa forma, o pessoal a se desenvolver. Sim. A gente até gosta, assim, por exemplo, chega pra gente uma marca e eles não estão com ideia nenhuma. Eles querem fazer uma ação, mas eles não estão com nenhuma ideia. Então eles falam, esse é o produto e tal. E a gente gosta de montar, né, a ideia, o projeto ali da campanha. A gente sempre já fez muito isso.
Mas é muito bacana quando a marca já chega, pelo menos, com um mínimo, assim, o que ele espera, sabe? Igual, por exemplo, quando a gente trabalhou com a Nivea recentemente, eles estavam com um projeto bacana, que não era só falar do produto, mas era contar uma história. Então, toda uma ideia ali que deu muito certo, né? Acho que para todos os influenciadores que participaram da campanha, a gente acompanha, né, sempre o conteúdo um do outro, e foram conteúdos muito bacanas porque todo mundo conseguiu se envolver, porque tinha um planejamento ali para aquela campanha, sabe? Então, é difícil, assim, a gente trabalhar. Por isso a nossa dificuldade em trabalhar muitas vezes com marcas locais, empresas locais, porque não existe esse planejamento em torno do que eles querem passar para as pessoas, além de só vender, entendeu? Falta o briefing. Exatamente. Então, e daí a gente chega, não, mas tem que ser dessa forma, tem que tentar passar uma mensagem, não é só mostrar o produto. Pra não ser aquele negócio escancarado, aquela publi, como fala, uma publi, um negócio escancarado ali, e eu estou enfiando um produto goela abaixo em você e é bom. Tipo, pra fazer um negócio que Não pega, não rola mais. sabe? Exatamente. E eles querem o negócio goela abaixo, entende? E é complicado, porque é complicado pra gente, é desgastante, né? Tem que ficar explicando. Mas pra hoje a gente conseguir negar alguns trabalhos, a gente lutou muito pra isso, né? Muitos anos em cima Sim. disso. Tem no começo, você tem que abraçar o cliente. Exatamente. Desde que não saia da tua essência, como a gente falou. Verdade. Meninas, quero aproveitar para fazer um convite para vocês. Eu já tinha falado mais ou menos com a Luana antes. Mas agora, para formalizar, para elas se comprometerem com a gente, a gente está lançando a Bons de Briga Digital School. Então, a gente já tinha alguns cursos mais livres, onde estava mais focado no meu nome, mas o negócio começou a crescer e a gente está trazendo outros experts para resolver essas dores. E eu queria formalizar aqui o convite para vocês serem nossas professoras Que legal. no curso de marketing de influência. Ai, adorei. Onde a gente vai ter esses dois lados. Aí eu não sei se vai ser no mesmo curso, no curso separado, provavelmente seja separado, onde a gente vai ter, quero me tornar um influenciador digital. Como a gente falou, não existe uma receita de bolo, mas existe técnicas, existe ferramentas que podem encurtar essa jornada, facilitar esse caminho. E também outro lado, que aí a gente vai ter outros professores juntos, é como as marcas devem contratar influenciadores digitais. A gente tava E a gente falando vai sobre isso ajudar esses dias, né, Rai? Porque a gente percebe que muitas marcas que têm um potencial muito grande e não fazem ideia de por onde começar. Falta alguém que ensine. Como trabalhar fazer. com influenciador, sabe? Exatamente. A nossa ideia neste segundo curso é ter a visão da agência, onde eu vou ser professor, ter a visão do cliente, onde a gente vai ter um cliente nosso que já trabalhou com marketing de influência, trabalha com marketing de influência, e ter a visão do influenciador para fechar essa cadeia, para que as marcas saibam, peraí, então para eu ter resultado que a gente quer ter, né, eu preciso, no mínimo, ter um briefing decente. Como que a gente vai fazer um briefing? Tá aqui um modelo de briefing para você entregar para o influenciador. Né? Como que eu vou conduzir o roteiro? Até que ponto eu posso me meter no roteiro para não sair da essência? Quanto pagar? Qual o formato de contratação? A gente tem basicamente 3 formatos de contratação. É permuta, cachê e comissão. Né? Ou às vezes uma mistura dos 3. Então, quando é o momento de propor? Como fazer uma proposta? Como receber uma proposta? Quais números que eu devo avaliar do resultado do influenciador? Com aquele objetivo de educar o mercado. Então, vocês estão super convidados. Né? Depois a gente acerta os detalhes, né, se vocês toparem. Super topamos. E eu queria, 1h32. Nossa, a gente ficaria fácil aqui. Sim. Tem assunto pra Mas falar ainda, né? Tem muito assunto. Vamos deixar pro curso agora. Vocês paguem Verdade. para ver o restante dessa prosa. Meninas, muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito Parabéns obrigada. pela sua jornada. É inspiradora. Obrigada. Todo mundo acha que é fácil só ver por trás, pela frente das câmeras, mas por trás das câmeras não é bem como a gente acha a vida de Instagram. Parabéns aí pela jornada. Eu acompanho vocês há um bom tempo e fico muito feliz de ver onde vocês estão indo, né? Onde chegarem indo. As portas e os microfones estão sempre abertos para vocês. Obrigada. Adorei participar. Muito bom. A gente adora falar sobre essas coisas, então pra gente é ótimo. O tema é fácil, né? Com certeza. Gente, valeu, obrigado aí. Se inscreve no canal, assina no Spotify e nos vemos no próximo episódio do Bons de Briga Podcast. Trava a língua. Tchau, tchau.